Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Esse vídeo é bem diferente de tudo que eu já postei aqui no canal. É um bate-papo que eu fiz aqui com o Samuel. O Samuel é especialista em rede sem fio. Acabou que a gente falou sobre rede sem fio, a gente falou sobre a Ubiquiti, a gente falou sobre estudo, a gente falou sobre certificação. Enfim, a gente falou sobre um monte de coisa, tá bem interessante esse bate-papo aqui. Enfim, galera, acho que vale a pena aí você dedicar um tempo aí para consumir esse conteúdo aqui. Enfim, vamos agora aí pro bate-papo e roda a vinheta. Então, Samuel Henrique Buck Brito, é Buck mesmo? O próprio, é Buck mesmo, o próprio. É. E a pandemia aí, cara, como é que vocês estão levando aí? Tá... Na verdade, pra gente, assim, do ponto de vista de atividade, não mudou muito a nossa dinâmica de trabalho, né? Porque o time da Ubiquiti no Brasil, ele é remoto, sempre foi. Entendi. Ela é uma empresa global que basicamente todo mundo trabalha remoto, né? O que mudou, assim, foram eventos, né? Esse tipo de coisa, andamento de projeto, esse tipo de coisa obviamente mudou, mas do ponto de vista de dinâmica de home office, bem tranquilo, a gente já é acostumado. Já. Entendi. Tem a galera colocando a culpa aí no 5G, né? A turma inventa de tudo, né? Os loucos aí estão colocando a culpa no 5G, né? Como se esse pessoal não usasse radiofrequência via radiodifusão há anos, né? Os caras são muito malucos, bicho. Putz, nós estamos vivendo uma onda muito estranha, para não falar outra coisa, mas enfim. A internet amplifica tudo, né? Ela dissemina de tudo e dissemina rápido demais. Então você fala, logo tá na boca de todo mundo. Eu ia perguntar também a origem desse nome, Buck aí, né? De onde veio isso? Eu dei uma pesquisada aqui. É alemão? É ascendência alemã. É ascendência alemã. Eu tinha visto ali alguma coisa da Inglaterra, tinha um cara famoso lá com esse sobrenome, mas é alemão, né? Outra coisa aqui, cara, eu tenho 2 livros seus. Eu tenho aquele até do IPv6 aqui, um antiguinho também. Aqui, e esse de Lab aqui. Você tem um outro, ou outros, não sei, né? Você tem... São 3, na verdade, sim, eu tenho 3 livros, 4 considerando que esse de Laboratório Cisco aí que você mostrou, eles saíram 2 edições, né? Então, a edição conta como livro, são 4, mas via de regra, um de Laboratório Cisco, da época que eu era instrutor Cisco, um de IPv6 e um de servidores Linux. Ah, legal. Eu gosto de escrever, né? Hoje eu escrevo muito, por exemplo, no blog da Ubiquiti no Brasil. Então, assim, quem já conhece ou acompanha lá o histórico sabe que eu escrevo bastante, né? Ah, legal. A Novatec fechou? Não, tá firme e forte. Qual foi? Tá operando. A do Filipete que fechou, né? Visual, né? O Filipete, ele fez um post recente de que ele também não ia mais dar continuidade na publicação de livro, né? Enfim, não sei, ele se estressou um pouco com a questão de pirataria. A gente entende, né? É difícil mesmo, é complicado. Hoje é muito mais fácil você escrever post pontual em blog do que o trabalho de escrever o livro e depois de pouco tempo de publicação você descobre que a coisa já está disseminando, né, pirateando rápido demais. Hoje a dinâmica ela é bem diferente, né? A galera trabalha mais com... Eu também, né, trabalho assim, eu tenho uma empresa, mas trabalho em outro lugar, mas para mim eu publico o meu conteúdo como uma forma de divulgação minha mesmo, né? Então, aquele marketing de conteúdo, né? Então, enfim, né? O ruim disso é que acaba que a galera que escreve, né, acaba desanimando também, né? É por isso que tudo, de certa forma, acabou também indo pro digital, a questão do marketing digital, né? Hoje a gente tem aí a plataforma que nem YouTube, né? Blog para você escrever artigo. Então, assim, a dinâmica mudou um pouco. Gente, assim, um pouco mais velhinha e tal, gosta ainda de um livro igual eu, gosta do papel, né? Às vezes até resistente com o e-book tradicional, mas a forma de consumir conteúdo mudou demais. Você percebe no perfil das pessoas, né? Às vezes eu me aventuro, assim, eu faço uns testes com as pessoas, às vezes eu gosto de gravar videoaula de 1h30, esse tipo de coisa, que é porque o pessoal fala que não, esse tipo de conteúdo não tem chance de dar certo, porque é muito maçante, é muito pesado. Então, às vezes, não tem receita, a gente tem que testar o que dá certo e o que não dá certo, né? Depende muito também da pessoa, né? Tem o perfil... Do conteúdo, do perfil do público, exatamente. Tem o perfil do comunicador também, né? Se ele se sente melhor dando aquela aula de 1h30, 2 horas, e se for boa, né, vai ter a galera que vai consumir, né? Então também tem ferramentas também pra gente assistir várias vezes, né? Ou
picotado, né? Você não precisa pegar e Sim, sentar para assistir, né? Entre aspas. E assim, eu sou meio. A turma, eu não me considero produtor de conteúdo, embora eu faça. Então, assim, eu sou meio produtor raiz, né? Eu faço bem na raça mesmo. Eu não edito o conteúdo, entendeu? Se eu vou fazer lá uma videoaula, a turma às vezes não acredita. De 1h30, é 1h30 corrida como se eu estivesse na sala de aula mesmo. Sem edição, assim, conteúdo bruto vai pro ar, é aquilo lá. Eu já sou um pouco contrário, assim, já tento editar mais. Pelo menos o que eu coloco lá no canal, tento fazer um negócio mais enxugadinho ali. Mas enfim, é o perfil mesmo. Uma outra pergunta também, mas não tem muita coisa a ver com técnico assim, mas é uma curiosidade minha, porque, bom, eu vi lá no seu LinkedIn lá, né, que você é professor de graduação, foi coordenador há muito tempo. Você continua lecionando graduação? Esse semestre não, mas assim, eu tô sempre, né, dificilmente você vai ser ex-professor, não, né? Sim. Você sente falta, mas hoje o meu tempo de Ubiquiti acaba me consumindo mais do que eu conseguiria em termos de poder dar aula no ritmo que eu dava 3 anos atrás, por exemplo, né? Eu dava aula de segunda a sábado, assim, sempre corrida e era puxar demais, né? O seu tempo, né, fica preparar a aula, fazer toda a parte administrativa, lançar nota, fazer prova. Ainda mais isso aqui era da coordenação, era pior ainda, né? Atender aluno, né? Coordenação acaba com o seu tempo, não tem como, né? Você é mestre, né? Você foi pro doutorado? Eu sou graduado em Ciência da Computação, fiz mestrado em Engenharia de Telecom e não terminei o doutorado em Engenharia de Computação, eu fiz as disciplinas, fiz a minha qualificação, mas eu não terminei, foi justamente a fase aí que eu, vamos falar assim, mudei, entre aspas, da academia mais para foco mais na indústria, né? Aí eu acabei deixando de lado. Então eu sou mestre em Engenharia de Telecomunicações. Minha pergunta era até relacionada a isso, cara, porque a gente que faz parte um pouco do meio acadêmico, eu também deixei, não leciono, quer dizer, leciono numa pós, mas é uma vez na semana, então nem conta e é esporádico assim, né? Bem diferente da graduação. Você tem um contato bem menor com os alunos, né? Não é o semestre inteiro. Essa chave, né, de sair da acadêmica, assim, e para técnica, você acha que... Como é que você levou isso, né, cara? Porque, enfim, eu peguei algumas disciplinas do mestrado aqui da Federal em Belo Horizonte e eu falei, cara, não é para mim, é muito acadêmico, até porque as linhas de pesquisa aqui são bem diferentes, assim, tem alguma coisa em rede, mas é rede sensor, uma coisa bem teórica mesmo. Eu falei, cara, o esforço que eu vou ter para concluir esse mestrado, se eu dedicar em outra coisa, eu vou ter um retorno muito melhor numa coisa que, sabe, essa área acadêmica, assim, com a área técnica. Você publicou seus livros, eles são bem técnicos, né? Não são acadêmicos, assim, igual a gente está acostumado. E como é que você levava isso, cara? Se a instituição, ela era mais acadêmica ou não, era mais técnica? Como é que... né? Porque a gente tem graduações técnicas, né? Sim. Então, de certa forma, uma parte você já respondeu quando você falou do perfil dos livros, né? Que são livros mais técnicos, né? Assim, eu sempre levei, na verdade, numa boa. Assim, eu sempre fiz esse trânsito entre academia e indústria, com um pé de um lado e um pé do outro lado, porque eu gosto muito de conhecer os dois lados da coisa. Eu acho que você se completa em relação a conhecer aquela área que você de fato gosta, quando você entende a parte técnica, né, de operação, e a parte mais acadêmica mesmo, de saber de onde veio naquele negócio, então, a gente fala, né, de ler o artigo científico, depois de ler a padronização de 3S, esse tipo de coisa eu acho que é fundamental. Mas assim, na própria universidade, eu sempre tive assim, esse múltiplo perfil. Então eu já dei aula em curso de ciência da computação, curso de engenharia, curso de tecnologia de redes, que tem um foco mais técnico, né? Curso de sistemas de informação. Então assim, eu sabia adequar o conteúdo para a realidade daquele curso que eu tinha que trabalhar. Se era um curso que eu tinha que fazer uma discussão num nível mais acadêmico, eu levava a discussão para aquele nível mais acadêmico. Tinha que ir para o nível mais técnico, eu levava aquela discussão para o nível mais técnico. O que eu nunca gostei foi de... levar a discussão para o nível acadêmico e não dar aquela oportunidade de contato com a tecnologia que justifica aquela teoria.
Então, por isso, do perfil dos livros, até via de regra, assim, o primeiro livro meu que saiu, que foi de laboratório, é porque aquilo lá era documentação de aula minha. E acabou que virou um livro depois. Aí tem um perfil bem técnico. Então, eu sempre tive esse trânsito, assim, eu não me sinto desconfortável dando aula na academia, nem fazendo validação de um projeto na indústria. Eu consigo fazer esse trânsito aí. Eu não sei se é perfil, enfim. Os alunos provavelmente gostam da parte mais técnica, né? A maioria deles. Mão na né? massa. É o que a gente chama de mão na massa, né? Ela gosta mais do lab, né? Então, enfim, Sim. né? É porque reverte rápido, né? Aquilo lá, o lab, ele já pega, leva pro trabalho dele e ele aplica. Né? Agora tem que tomar muito cuidado com a questão só técnica. Assim, eu sou muito crítico, no geral, para tudo mesmo, assim. Tudo que eu tenho ali uma oportunidade, aquela crítica boa, né, construtiva. Eu sempre procuro enxergar o lado negativo das coisas, porque eu acho que olhando esse lado negativo eu consigo chegar no construtivo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com essa técnica excessiva, a ponto de você formar o camarada que só sabe executar tutorial, isso é perigoso, né? Porque amanhã muda uma tecnologia. E esse, de certa forma, acaba sendo o risco da certificação, vamos assim dizer, né? Eu ensino o camarada a operar, mas o quanto eu estou ensinando ele de fato a pensar, né? Então é importantíssimo, mas o quanto ele está aprendendo a pensar. E eu tenho esse lado, e eu sempre tive esse lado mais técnico, porque eu era crítico em relação ao só acadêmico. Né? Aquele tradicional em que você pega a literatura clássica, a bibliografia clássica, lê lá o capítulo 1, 2 e 3 junto com o aluno, só ensina isoose, esse tipo de coisa, não passa disso, até a abstração fica difícil do camarada entender se você não mostrar isso na prática. Agora, se você sair executando o tutorial também por outro lado, depois fica difícil o caminho inverso, o cara entender a abstração, o modelo de camada, por exemplo. Então tem que balancear. Pegando isso que você falou, enfim, da certificação e tal, tem aluno que vem, Carol, você dá o curso CCNA, precisa tirar o CCNA com um mês. Falei, cara, você não vai tirar o CCNA com um mês, cara, tipo, sabe, tipo... Não tem como, cara. Quer dizer, a gente sabe que tem como, né? Mas enfim, né? Normal é você estudar aí, cara, 6 meses, 1 ano, né? Isso se você tiver base. Cara, é impossível você aprender toda a base teórica ali. As aulas são teóricas, né? Você tem uma ou outra. Tanto é que a Cisco hoje, no exame novo dela, você não tem mais lab, né? Você tem os prints de lab, mas não tem a parte de lab, assim, igual tinha antes. Mas enfim, essa balança aí, às vezes, ela é cruel, né? Depende, acho que, muito do professor, do que da instituição, né? Sim, na verdade, sim, o grande X da questão, no fim das contas, é o exercício de balanço. Não tem jeito. É o exercício de balanço. Eu brincava com os alunos lá, quando eu dava redes 1 lá, que eu falava, pô, você quer ser hacker, mas você não sabe como é que camada 2 funciona, sabe? Tipo, não tem como, velho. É devagarzinho, cara. E a base é o mais importante aqui. Se você não tiver a base aqui disso que você tá falando, e ninguém gosta de aprender modelo OSI, mas se você não aprender isso aqui, cara... Você vai usar isso todo dia, não tem jeito. Às vezes o aluno, quando ele está começando, ele não acredita que ele vai usar aquilo todo dia, mas não é que você fica trabalhando em cima daquilo, mas você está batendo um papo, tudo você vai falar de termo técnico de camada, não tem jeito. Né? Então você precisa saber. E não é aquele saber de que você vai ser cobrado desse conhecimento. Não, ele vai simplesmente ser usado e acabou. E outra coisa que a gente fala muito também, né, da questão da certificação, que você falou do tempo, né? Principalmente para quem é mais novo, né? Muitas vezes a pessoa vê a certificação só como o fim, né? A conquista, lá, o troféu, conseguir. Mas, na verdade, depois que você vai também passando mais o tempo, ficando um pouco mais velho, você vê que isso é o menos importante mesmo. De fato, o que é o mais importante é o durante. Então, quanto mais tempo aí levou esse seu durante, né? Depois mais fácil fica para você conseguir as outras. Aí sim você vai conseguir fazer as outras mais rápido, porque você gastou mais tempo na base, né? Enfim. O que eu vejo da certificação que pode ser boa para os meninos hoje é o foco, né? Porque como você tem tanta coisa para você estudar, às vezes o cara não foca em nada. Então, às vezes ele coloca um objetivo ali, que seja uma certificação simples, Microsoft, qualquer coisa, pelo menos ele está focado estudando alguma coisa. Perfeito. Isso me ajudou bastante, né? Apesar de eu não precisar hoje em dia ter tirado o CCIE da vida lá, até porque hoje o CCIE também, enfim, o mercado é muito dinâmico, né, e tal. Enfim, para mim, eu uso como metas, assim, para eu continuar estudando, né, me manter estudando. Apesar da graduação também, né, lecionar ajuda pra caramba, porque você vai fazer uma aula, cara, aí você vê que realmente você
vai aprender mesmo, né? Porque pra você passar o conteúdo, você pode até passar meia boca, mas todo mundo vai sacar que você tá passando o negócio ali meia boca, né? Então, aluno... Claro. A gente é aluno, né? Nós somos alunos aqui e a gente mancha quando o cara tá enrolando, né? Pra gravar vídeo, então, enfim, né? E a dinâmica hoje mudou muito. Hoje o professor tá dando aula lá na frente, o aluno tá com o tablet ali, confirmando se o que o professor tá falando é verdade ou não. Hoje é muito fácil de cruzar. O professor tá ensinando um assunto lá, qualquer que seja. Tô ensinando lá troca de mensagem do DHCP. Se ele perceber que o professor tá bobeando, ele vai lá, RFC DHCP. Acabou. Ô, professor, aqui a figura 5.15, não é isso, não. Cara... Então, tá cada vez mais difícil, né? Não tem jeito, tem que estudar mesmo, né? E tem que conhecer o assunto em detalhe. É por isso que eu falo que eu gosto do contato, assim, em todos os níveis com a tecnologia, né? Do conceitual. E quando eu falo do conceitual, assim, eu gosto normalmente, quando eu vou ensinar uma tecnologia, eu gosto de tentar buscar como foi o projeto, a concepção dessa tecnologia, por que surgiu, por que precisava disso, né? Por que ficou desse jeito, para daí a gente começar a operar, entender, porque isso ajuda a organizar as ideias na cabeça da pessoa. Tem a ver também com a maturidade também, né? Quando você vai aprendendo, né? Quando eu comecei, por exemplo, sei lá, você tinha lá, se nem que eu estudei, né? Caía frame relay, e hoje em dia isso não cai mais, mas enfim, você pega várias tecnologias hoje que você fala, cara, isso aqui é um frame relay melhorado, é alguma coisa melhorada, tipo, os caras não reinventam a roda, né? Não tem nada de novo debaixo do sol, né? Os caras estão sempre melhorando alguma coisa, mas essa bagagem é muito importante, mas tem a ver também com a maturidade do cara, né? O conhecimento que ele agregou e tal, e foi sedimentando ali também. Mas os alunos, hoje em dia, eu acho que é muito frustrante, né, pro cara, porque é muita coisa, né, cara? O cara tem contato com tanta coisa, o cara tem que aprender tanta coisa, ele acha que ele tem que aprender tanta coisa, ele tem 1 milhão de canais no YouTube falando que ele tem que aprender não sei o quê. Eu tentando vender meu curso pro cara, falando pro cara que o cara tem que tirar o CCNA, né? Porque eu quero vender meu curso. E igual a mim tem várias outras tecnologias de cara... anúncio no Instagram pro cara comprar não sei o quê. Então, enfim, né? A vida do aluno hoje, acho que ela não é simples, né? A própria... Bem mais difícil, eu diria, né? A gente vive aí, vamos falar, a era da informação, que em grande parte é a era da desinformação, porque o conteúdo entra fácil. Então, o conteúdo entra fácil, entra de tudo, e aí a desinformação confunde, e aí tem esse lado que você falou. A quantidade de assunto é tão grande que eu diria, isso é uma discussão antiga que a gente tem, né? O que é mais importante, o generalista ou o especialista? Se a gente olhar hoje para a área de tecnologia, eu diria que o especialista é uma necessidade, porque tem tanta área, tanta especialidade, sabe? Cloud é de um jeito, o wireless é de outro jeito, cabo é de outro jeito, roteador é de um jeito, você começa a ter a especialidade da especialidade, da especialidade, da especialidade, banco de dados é uma coisa, né? Antes você tinha áreas que hoje já são gerais, para você pegar redes era uma especialidade, hoje você olha para dentro de redes, você fica maluco com tanta opção de tecnologia que você pode estudar ali dentro, e hoje você tem um monte de especialistas dentro de todas as disciplinas que existem na área de redes. É difícil, não é fácil. A escolha, né, para você trilhar aí o caminho é difícil, não é fácil não. Eu sentia isso muito na sala de aula e recentemente nas lives, porque eu fiz uma live falando, por exemplo, de switching básico. Aprende tabela MAC, né? Entra ali, popula a tabela MAC, broadcast, domínio de broadcast. Aí, uma galera no chat com alguma dificuldade, E aí, algumas pessoas assim, cara, fala de BGP e MPLS. Eu falei, cara, a galera tá com dificuldade em L2 básico, cara. Como é que eu vou falar de BGP e MPLS, cara? Vai ser uma live de 12 horas, cara. Não, sabe? Não é assim, cara. Então, enfim, né? E, aliás, assim, eu vou além, né? Eu acho que um dos grandes segredos para você ensinar é você saber segmentar. Essa é uma das vantagens que o professor tem em sala de aula, que é o que não vai acontecer no trabalho. Você consegue pegar aquela área ou aquele tema enorme, quebrar num pedacinho muito pequeno, ensinar o pedacinho pro aluno. Então aí você vai ensinando pedacinhos. Quando você ensinou todos os pedacinhos que você acha que você precisa, aí você faz
a junção do todo, né? Aí sim é hora de misturar todas essas coisas. Mas se você já chegar atendendo a ânsia dos alunos, e um dos motivos que eles são ansiosos hoje é essa imensidão de conteúdo que existe na internet, né? O cara tá estudando Switch e já leu de BGP, aí ele vai perguntar, não é hora de perguntar daquilo ali. Então o professor tem que saber frear sem quebrar a expectativa, mas ele tem que saber criar os blocos, né, os pedacinhos, para depois ele juntar tudo isso. É aquela história lá, o todo é mais do que a soma das partes, né? Só que eu só posso chegar nesse todo depois que eu tiver as partes bem, né, organizadas. É difícil, não é fácil. Vou pular para o próximo tópico aqui. Hoje você é referência em rede sem fio, né? Uma das disciplinas que você lecionava lá foi a de wireless, né? A de Wi-Fi ali, rede sem fio. E aí eu queria saber como é que foi esse negócio. Você primeiro pegou na academia e depois foi pro campo ali, projeto, cliente, empresa. Como é que foi esse relacionamento aí entre os dois, né? Tá, basicamente foi em paralelo, assim. Eu já trabalhava na área, né? Trabalhava já com TI, quando eu estudava computação de graduação, depois mestrado, e aí foi providenciar. E justamente a razão, na verdade, assim, eu fiz a minha graduação em ciência da computação, então um foco muito forte em computação. E eu, como sempre fui da área de... Sempre fui não, mas sempre gostei muito da área de infraestrutura, e eu queria escovar mais camada 1 e 2, né? Sempre gostei, né? E normalmente a turma da computação prefere focar de 3 para cima. E aí eu fui buscar complemento dessa informação na engenharia de telecom. Eu trabalho já dando aula de rede sem fio há 10 anos, então basicamente eu dou aula de rede sem fio há 10 anos. E por mais assim, que eu tenha trabalhado com outras disciplinas também, mas é curioso a gente observar, eu sempre falei isso para os alunos, inclusive normalmente na primeira semana de aula. Acho que uma das disciplinas que eu mais gosto de lecionar, se não a que eu mais gosto, sempre gostei, foi rede sem fio. Por que eu gosto de rede sem fio? Eu falo para o aluno o seguinte na primeira semana de aula: ó, pessoal, eu tenho certeza, vocês vão me contar na última semana de aula, eu tenho certeza que vocês vão entrar aqui com uma cabeça, e eu tenho certeza que no final dessa disciplina vocês vão sair daqui com outra cabeça, pensando totalmente diferente daquilo que vocês achavam que vocês sabiam de rede sem fio, do que a gente lê por aí, né? Tem muito mistério, muita mágica circula rede sem fio, sendo que na verdade rede sem fio é pura física, não tem mágica nenhuma. Então essa é uma das disciplinas que eu sempre gostei muito de trabalhar, porque dá uma chaveada na cabeça do aluno, ele sai com uma cabeça totalmente diferente. Uma outra coisa também que eu sempre falei com eles sempre falaram também para mim confirmar, é assim, eu pegava lá, por exemplo, a primeira atividade ou a primeira prova, por exemplo, a atividade, né, antes da prova que eu fazia com eles, a gente discutia, eu mostrava lá na primeira, segunda semana, falava, não, isso daqui sem chance, eu nem começo a resolver fazer isso daqui, né, não tem como. Depois que ele aprende como funciona a física da coisa e para ir para a operação depois, ele fala ao contrário, fala, era fácil, não era tão difícil assim, só que eu precisava do contato com o jeito certo que a coisa funcionava. Então essa disciplina eu sempre achei aí, sem dúvida, uma das mais interessantes, né? Mas tem que ser bem desenvolvida, né? Bem trabalhada, para não levar para o lado errado. Você tem que começar com a física do negócio. Via de regra, eu sempre tive aí a felicidade de ter uma carga horária boa com essa disciplina, vamos falar 80 horas, né? Aí eu conseguia trabalhar uma metade conceito, puramente conceitual, e aí essa metade conceitual eu divido sempre em fundamentos de comunicação sem fio, não para rede Wi-Fi, comunicação sem fio como um todo. Entender isso é fundamental para depois eu ensinar conceito de Wi-Fi. Aí sim eu conseguia pegar a segunda metade e fazer prática. E aí a prática, normalmente, eu costumo dividir entre solução residencial, que tem mais proximidade com o aluno que não tem experiência nenhuma com TI, né? E a parte corporativa, que é a cereja do bolo, né? Então eu sempre tentei dividir, sempre tive laboratório, sempre levei muito equipamento meu também, a gente sabe como é que funciona, né? Normal isso. A próxima pergunta é com relação ao Ubiquiti, né? Na verdade, eu tenho dúvida do qual é a sua atuação, né? Porque eu vi lá o título lá do Technical Community Manager at Ubiquiti. Beleza, mas o que isso faz, né? O que esse cara faz? Então vamos lá. Normalmente aqui no Brasil a gente simplesmente traduz para as pessoas como gerente técnico, porque o brasileiro ainda não tem a cultura do gerente de comunidade. Mas eu basicamente sou um gerente técnico de comunidade. O que é isso? Só para você entender, para organizar com as informações, a Ubiquiti, para quem não conhece, ela é hoje o maior player
de comunicação sem fio para longa distância do planeta. Longa distância são links de rádio ponta a ponta e ponto multiponto. Então eu me arrisco a dizer aí com uma boa margem de segurança que por baixo, se eu for bem pessimista, 90% dos provedores de internet a rádio do Brasil usam os rádios da Ubiquiti para prover conectividade sem fio, né? Mas sendo bem pessimista mesmo. A capilaridade da empresa é monstra, ela é líder absoluta nesse segmento. Eu achava que era Microtik. Não, é a Ubiquiti, ela é líder assim, absoluta em comunicação sem fio para link ponto a ponto e ponto multiponto. Ela é americana? E isso, ela é americana, uma empresa americana. Ela surgiu como uma startup lá em 2005 e cresceu muito rápido. Em 5 anos ela já virou uma empresa bilionária e em 2010, 5 anos depois, ela acabou entrando também no mercado de WLAN, no mercado corporativo, com uma proposta diferente que eu também já vou explicar na sequência, mas só para você ter uma ideia aí de posição de mercado, né? Se a gente pegar hoje o estudo desse ano, 2020, da IDC, se a gente pegar os 5 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo do planeta, a gente tem em primeiro lugar a Cisco, né? Inclui a Merak também, que é Cisco. A gente tem em segundo lugar a HP, que é a Aruba. Hoje, em terceiro lugar, a gente tem a Ubiquiti. Em quarto lugar, a gente tem a Huawei. Para você ter uma ideia. Em quinto lugar, se eu não estou enganado, é a Hux. Não me lembro de cabeça, mas enfim. Só que uma característica interessante é que dessas 5 empresas que eu te falei, o modelo de negócios das demais ele é mais focado em large accounts, né? Empresas maiores com venda casada de hardware e de serviços. Então o TAC para dar suporte, aquele tipo de coisa toda que você já conhece, né? Você é focado em Cisco, você já sabe como é que funciona. E a Ubiquiti, ela tem um mercado com uma proposta totalmente diferente e ela é a única empresa de SMB, empresas de pequeno e médio porte, que figura aí do lado dessas figuras de large accounts, do lado desses grandes players, e isso num curto espaço de tempo. Então a proposta da Ubiquiti é democratizar o Wi-Fi de nível corporativo, só que como é que ela faz isso? Com um modelo de negócio totalmente oposto do que os outros players tradicionais fazem, totalmente diferente, né? Eu costumo dizer o seguinte, o modelo de negócio da Ubiquiti é como se fosse o Linux do hardware. Por que o Linux do hardware? Imagine lá as empresas que trabalham com servidores Debian. Por que elas usam servidores Debian e não Red Hat, por exemplo, ou não Windows Server? Para não pagar licença. Porque elas são absolutamente contrárias ao custo de licença, qualquer que seja a razão. Ou porque elas não têm orçamento para pagar a licença, ou simplesmente porque elas não concordam em pagar a licença, né? Então, o Ubiquiti tem um modelo, a gente não tem força de vendas mundial, global, não existe vendedor na empresa. Todo o trabalho de disseminação da marca do institucional é feito pela própria comunidade, mais ou menos como a gente tem no Linux. Também não existe um suporte tradicional com modelo de TAC. Então, tudo é fomentado através das comunidades. E o meu trabalho no Brasil é justamente esse, fomentar, né, a marca, desenvolver a marca no contexto nacional no país, através desse trabalho de comunidades, com um perfil bem mais técnico. A ideia é usar o perfil técnico para expandir, fazer a marca crescer no Brasil. Então ela cresce organicamente. O marketing é 100% orgânico. Não existe força de vendas fazendo marketing direcionado. Você tem toda a parte de conteúdo ali, que também é uma divulgação, né? Importante também, né? Porque você vê um conteúdo bem feito, você vê um tutorial bem feito, você vê aquela imagem olha só pra você ver, uma pessoa que não é da área de redes mandou para minha esposa aquela imagem que o cara chega no QR Code de um switch e vem as portinhas assim e tal, e ela mandou assim para ela, mostra pro Gustavo. Aí eu falei, putz, cara... Realidade aumentada, né? A solução de realidade aumentada dentro do nosso switch. Isso é genial, porque quando você tem uma pessoa que não é da área, ficando impressionado por um fabricante específico que dá uma solução daquela, né? Você vê que o marketing está funcionando. Apesar de não ser um marketing direcionado, é um conteúdo que impressiona, né? Então, é uma marca que eu acho que ela vai valorizando. O orgânico é sempre mais forte do que o forçado, né? Perfeito, sem dúvida. Porque eu não gosto... Essa é a nossa filosofia. Porque eu não gosto também de fazer propaganda, assim, do meu curso lá, né? Eu uso o meu próprio canal para divulgar o meu treinamento. Hoje em dia eu compro propaganda também, mas muito pouco, porque você comprar seguidor... Cara, o cara vai estar ali, mas tipo, caiu de paraquedas ali por causa de um algoritmo, né? Pode ser que ele fidelize ali, mas é muito raro, né? Então não adianta você ter número de seguidores se você não vende, né? Então acho que vem muito dessa
dessa geração atual de tipo de marketing também, né? É um marketing, não é errado falar que é um marketing, né? Enfim. Sim, tanto é que a minha função ela é technical marketing, é marketing técnico, né? Mas assim, quando eu falo que não existe marketing, claro que o marketing existe, tudo é marketing. Marketing é mercado, se você fizer a tradução literal, e tudo envolve mercado. Né? Mas o que não existe é o modelo tradicional de força de vendas. Por exemplo, eu não vou bater palma lá na sua empresa, não vou chegar lá engravatado tentando vender solução para vocês, muitas vezes que eu nem conheço a solução, que a gente vê demais em força de vendas, a gente vê um desacoplamento muito comum nos times de vendas e nos times de engenharia. Aí um resolve o seu problema e entrega o problema para o outro. Então a gente, assim, a nossa filosofia é do marketing orgânico mesmo, deixa a turma experimentar, vamos dar acesso aos equipamentos para a turma. Então nosso objetivo é democratizar, então o equipamento tem um custo extremamente agressivo, a gente faz de tudo para conseguir entregar esse custo extremamente agressivo. Então não ter força de vendas, não ter TAC com telemarketing que te atende, né? Não ter o time de engenharia dentro da empresa, tudo isso faz parte da composição de custo para a gente conseguir colocar o nosso equipamento na mão de quem quiser, inclusive no monte de solução residencial, residência de alto padrão adora usar a solução Unify, porque é acessível, é uma solução com hardware de nível enterprise que ele pode colocar dentro da casa dele, né? É o melhor dos dois mundos. Essa questão que você falou do impressionar o cliente, né, com a realidade aumentada lá dentro do switch, com o equipamento bonito, né, esse design, esse tipo de coisa, vem da filosofia do nosso CEO. Ele era ex-engenheiro da Apple, ele trabalhava com Wi-Fi, com wireless dentro da Apple. Então ele tem essa visão de que o produto precisa ser bonito, ser atrativo, atrair o usuário, facilitar, simplificar, precisa ser fácil. E isso é o oposto do que a gente vê nas soluções corporativas enterprise. O que a gente vê em solução corporativa hoje? Para que existem as certificações? Para educar. Por que eu preciso educar? Porque a curva de aprendizado ela é grande. Não tem como eu aprender. Né? Então a missão do nosso presidente qual é? Como eu posso simplificar a operação, deixando isso o mais fácil possível, que o maior número de pessoas consigam colocar essa tecnologia em operação. E muito do trabalho que eu faço com comunidade é educar a massa em relação à marca, aos produtos, saber que eles existem, mas como operar essa solução. E muitas vezes, por exemplo, você pode assistir um vídeo lá meu ensinando como operar o Unify e falar, nossa, eu não fazia ideia que era assim, mas isso é muito fácil. Se eu pegasse aqui em 20 minutos, eu aprenderia a fazer isso. Precisa ensinar? Então é a gente simplificando ainda mais aquilo que é o simples. Esse é o objetivo da empresa. E tem um mercado enorme. Né? Eu costumo brincar também, eu falo o seguinte, pessoal, a Ubiquiti ela é amada e odiada. Né? Ela tem aquele público que não gosta dessa ideia de simplificação, menos ainda da ideia de colocar uma solução corporativa na mão das massas, porque se você colocar uma solução corporativa na mão da massa, você vai começar a ver de tudo no mercado. Você vai ver de tudo acontecendo. Mas a pessoa, para entender por que a Ubiquiti faz isso, ela tem que entender o modelo de negócio da empresa e a missão. Qual é a nossa missão? Democratizar o Wi-Fi de nível corporativo, sem discriminar o grandão e o pequenininho. E isso passa por simplificar a operação do produto. Muitas vezes eu tenho que sacrificar aquele recurso, né, avançado, que é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, que eu não vou precisar na esmagadora maioria dos projetos de perfil SMB, empresas de pequeno e médio porte. Não é por acaso que a empresa está posicionada entre os 5 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo, sendo das 5 a única com modelo de negócio 100% oposto àquilo que é praticado no mercado. É bem diferente mesmo, em termos de negócio. Interessante ser uma empresa dessa que chega num posto de quinto aí, enfim, né? Eu conheço bem pouco, na verdade, pelos conteúdos assim, da solução realmente eu não conheço. É que ela não foi incorporada por outra, né? Ela tá aí, você pega as outras, as gigantes normalmente engolem, né? Meraki, a Cisco engole você todo deu mundo, um exemplo bom aí. A Meraki é contemporânea da Ubiquiti. As duas eram startups no mesmo ano. A Meraki foi comprada depois pela Cisco, a Ubiquiti segue aí dentro da sua missão de democratizar o Wi-Fi e ela tem um papel importantíssimo nesse mercado de redes para essas empresas SMB, porque até antes da Ubiquiti existir, essas empresas eram subatendidas, né? Isso é natural, porque o modelo de negócio das grandes
é focado em clientes grandes, naturalmente. Então, para uma empresa média, uma indústria média, pagar uma licença caríssima para ter acesso a um TAC que eventualmente ela vai usar uma vez por ano, vira um custo proibitivo. E sem uma empresa que nem a Ubiquiti, que atende esse meio, eu costumo dizer, né, que não é a large account, mas não é a solução doméstica, o cara teria que correr para a solução doméstica e a gente já sabe a draga que seria. Então a Ubiquiti ela tem um papel muito importante hoje em atender uma massa que antes da Ubiquiti era subatendida. E aí outra coisa que eu falo também, a turma às vezes pensa muito no large enterprise, na empresa grande, ela esquece que se ela olhar lá o gráfico, né, o market share, ela esquece o volume de empresas de pequeno e de médio porte que existem hoje. Enorme isso, a capilaridade. Por isso que você entra em supermercado, você olha para cima, você vê Unify, né? Porque a gente está em tudo que é empresa de médio porte. O nosso volume de vendas dentro do Brasil é maior do que players grandes. A gente não tem mais receita, porque o nosso equipamento é mais acessível, obviamente, custa bem menos, eu preciso vender muito mais, mas o meu volume de vendas é muito maior, percebe? Então, assim, ela tem o seu papel e é um papel importante que ela atende bem para essa massa, esse meio aí que era subatendido. Toda a parte de desenvolvimento e pesquisa é próprio da... Próprio. Aliás, 80% dos recursos humanos da empresa são pesquisa e desenvolvimento. Não tem engenharia para atender o cliente, não tem força de vendas para fazer o pré-vendas. 100% do foco da empresa é em pesquisa e desenvolvimento, criar um produto com hardware equivalente àquilo que a gente tem nas soluções corporativas, só que entregar isso num modelo de negócio totalmente diferente, estilo Linux, sem custo de licença, eu entrego a solução para você e, agora está na sua mão, você vai operacionalizar esse negócio. Ah, mas eu não consigo operacionalizar. O que você faz quando você precisa de um servidor Linux, porque você não consegue pagar um Windows Server e você não consegue operacionalizar? Você contrata um consultor, um integrador que faça isso para você. Então essa é a nossa filosofia. Então quem vai executar os projetos, voltando na resposta anterior sua, a gente não vai colocar um time de engenheiro dentro do meu cliente, não interessa o tamanho do projeto, pequenininho ou enorme. Então, se o cliente precisar da execução e ele não quiser ele mesmo executar, a gente vai colocar um integrador no circuito e esse integrador vai vender o suporte e aí ele vira o nosso parceiro nessa cadeia, vendendo o serviço, a execução, o projeto, o suporte. Tá, eu preciso, a figura do integrador aí em cada polo, ela existe, né? Eu preciso ter um contato com o integrador que vai vender a solução ali naquela cidade. Ou Não necessariamente, você não precisa, ele existe porque muitos precisam. Agora, se você é uma empresa média grande, que tem um time de TI multidisciplinar, com condições de executar o projeto, você tem acesso total ao portfólio sem passar por um integrador, do mesmo jeito que você teria na sua casa se você quer usar uma solução dessa para sua casa. Entendi. Percebe? Então, assim, a gente não existe modelo burocratizado, não existe programa de canais. O meu integrador, ele não tem um contrato comigo. Aí você fala assim, nossa, Samuel, mas pera lá. Se o seu integrador não tem um contrato com você, não tem uma meta de vendas, não por obrigação tem certificação, a gente tem certificações, muitos deles são certificados, mas a gente não obriga, a gente não vende a educação, a gente entrega a educação, os nossos canais estão lá para quem quiser acessar, né? Aí você fala assim, mas como que esse cara é seu integrador sem um contrato formal com você? Essa é a força do nosso modelo de comunidade. O camarada experimentou a solução, viu que a solução funciona, eu costumo brincar, eu falo assim, eu tenho uma quantidade enorme de clientes que usam os meus APs legados de 2011 até hoje e não querem atualizar o parque, a tecnologia já está obsoleta, faz 10 anos. Porque o AP está rodando lá até hoje. Imagina quando esse cara não economizou. Ele fala, Samuel, eu não quero trocar, está rodando bem, vai ficar. Trabalhando hoje numa instituição pública, né? Modelo de contrato à licitação, né? Então, normalmente, a gente abre lá e vem inclusive, teve uma de Wi-Fi grande e quem ganhou foi a Ironhive. A Extreme. A Ironhive foi comprada pela Extreme. Exatamente. A gente teve uma bela surpresa depois que a solução ganhou, ela foi adquirida pela Extreme, que era umas controladoras que a gente tinha. Nesse modelo, a integradora teria que entrar com a solução na licitação para tentar concorrer, né? Mas como é que ela bancaria um preço ali num pregão? Ela tem essa margem? Porque as empresas trabalham com um registro de preço, com as planilhas lá, né? Tá, então vamos lá, senhor. Tá, bom, respondendo assim objetivamente, né? Isso é uma pergunta que me fazem muito. Não existe
registro de oportunidade e proteção de vendas no nosso modelo. Por quê? Qual é a missão? Democratizar o Wi-Fi de nível corporativo. Eu vou dar as mesmas condições para todo mundo. Então a gente tem os produtos dos nossos distribuidores. Qual que é a ideia? A sacada para você ter margem melhor é relacionamento. Então se você é um integrador que atua em vários projetos, já compra ou é fidelizado com um distribuidor X, compra em volume, naturalmente você vai fazer essa barganha, essa negociação com o distribuidor, não comigo, com o fabricante. Eu não vou interferir na política de preço do meu distribuidor. Percebe? Então, assim, é um modelo de negócio. Se você der uma estudada, o segredo para as pessoas entenderem a Ubiquiti, porque ela é assim tão diferente, por isso que eu falo que a Ubiquiti é amada e é odiada, né? Normalmente quem odeia não teve a sacada de estudar o modelo de negócio da empresa. Ela é, e isso não é só uma palavra bonita que está na moda e todo mundo usa hoje, ela é totalmente disruptiva, mesmo. A filosofia do nosso presidente, quem conhece ele sabe que é assim, se todo mundo está fazendo para a esquerda, vamos para a direita. E não dá para eu falar para ele que está errado, porque ele virou um dos bilionários mais jovens dos Estados Unidos. E a empresa dele, de uma startup em 2005, virou o terceiro maior fabricante de Wi-Fi corporativo em 2020. 2020 não, já desde 2019. Em 2018 a gente era o quarto maior fabricante de Wi-Fi corporativo. Acima da gente estava Ruckus, HP e Cisco. Em 2019 a gente já subiu para terceiro. Então, acima da gente ficou a HP e Cisco. Em 2020, a gente se manteve em terceiro. Só que o que incomoda muito a turma é que, no meio desses líderes que seguem lá um modelo tradicional, todos disputam large accounts, tem um camarada de SMB com uma capilaridade global e no Brasil, que tem esse perfil de não comprar soluções licenciadas, né? Uma capilaridade enorme, um número enorme em termos de quantidade de vendas, atendendo um mercado que todos eles agora estão querendo entrar, porque é um mercado extremamente atrativo, um mercado enorme, um mercado SMB, só que não dá para você atingir esses caras com um modelo de negócio tradicional, não adianta, é a mesma coisa que você tentar vender o Windows Server para o cara que trabalha com servidor Linux Debian lá a vida inteira. A cabeça tá chaveada para outro modelo de negócio. E tem mercado para todo mundo. Esse é o mais interessante. Só para fechar esse assunto aqui, quando a gente compra uma caixa hoje, um box, né, um hardware, né, no final das contas também a gente pode comprar isso aí também com a Ubiquiti. Se essa caixa queima, se for uma caixa mais cara, a gente tem ali um suporte que vai entregar para, dependendo do nível que você compra, vai te entregar ali, sei lá, se tá numa capital, vai te entregar em 4 horas, 6 horas, né? Existe esse modelo também? Tá, esse é um argumento assim, que normalmente quando o time de venda dos concorrentes fala isso pro meu cliente, é bem fácil de eu quebrar. Antes, deixa eu responder assim, a questão da troca do produto, aí eu respondo para você como é fácil de quebrar esse argumento. A primeira questão é assim, todos os produtos eles têm lá a garantia de fabricação do tempo X, né, 1 ano de garantia, então se o produto for comprado do distribuidor autorizado, eu comprei lá de um distribuidor oficial aqui no Brasil que trabalha com os produtos homologados e tudo mais. Dentro desse período de 1 ano, você eventualmente teve algum problema, o nosso índice de RMA dos nossos Access Points Wi-Fi ele é baixíssimo. Aquilo que eu falei para você. Tem AP rodando desde 2011 lá até hoje. Não é 1, não são 2. Eu diria que é 95% do meu parque. Dentro desse período de 1 ano, o distribuidor vai fazer essa troca para vocês. Envolve uma burocracia, essa troca não vai acontecer em 3 horas. Mas a sacada é a seguinte, por isso que o marketing orgânico das comunidades ele funciona muito forte. O que eu costumo dizer quando eu estou entrando num projeto, principalmente empresas de médio porte, normalmente onde eu mais pego o projeto são empresas de médio porte que já trabalham com esses players com modelo de negócio tradicional e elas chamam a gente justamente porque elas não estão mais conseguindo pagar licença. Porque quando você compra uma AP, uma caixa aí que nem você chamou, como a gente chama, né, desses players tradicionais, você compra uma caixa fria. Ela está em operação enquanto vale a licença, 1 ano, 2 anos, qualquer que seja. Aí as empresas compram e muitas vezes naquele custo inicial da compra está diluído lá a licença do primeiro ano, dos primeiros 2 anos, às vezes dos primeiros 3 anos, enfim. Aí ele não vê lá, compra, tá tudo certo. Depois de 2, 3 anos, né, 30 dias antes de vencer, ele recebe lá o aviso do fabricante falando, se você não renovar a sua licença, o seu parque aqui vai ficar $50 mil para você renovar seu parque de AP. Renovar o parque de AP não, renovar a licença mantendo o mesmo parque de AP. Se você trocar AP é outra conversa. Então acende a luzinha amarela na cabeça dele, que o camarada que não tem esse orçamento pré-aprovado, e aí ele corre me chamar e fala, nossa, não quero, tô fora, não quero licença. Então o meu mercado é esse cara que não se conforma com a licença. Mas o argumento que eu falei para você, que era fácil de quebrar, é o seguinte, o nosso produto, e agora falando em termos de produto final,
ele é tão mais barato, com hardware de nível corporativo equivalente, estou falando aqui de qualidade de hardware, de peça, que o que eu falo para os clientes e o que os clientes normalmente fazem é o seguinte, eles compram spares, compram um estoque de APs. Eu tenho lá um projeto com 100 APs, eu vou comprar 10 a mais, 10% a mais. Esse custo desses APs a mais, ainda assim não vai ser nada comparado com a economia que ele faz em relação ao modelo tradicional. Percebe? Não estou dizendo que o modelo tradicional está certo ou errado, é bom ou ruim, aquilo que eu falei para você. Existe mercado para todos esses modelos. Existe aquele cara que não abre mão dessa troca expressa de 3 horas que você falou. Mas se você parar para analisar, o que é mais expresso? Você abrir o chamado de troca, esperar 3, 4 horas ou sei lá no seu estoque pegar uma outra API e trocar? Para mim isso é mais expresso. Entendi. Percebe? Mas enfim, depende do perfil da empresa, mas o custo do equipamento, assim, a diferença é gritante. Só para você ter uma base de preço, é claro que isso hoje flutua muito em termos de dólar, né? Mas pegar um Access Point nosso, como a gente não tem custo diluído aí de força de vendas, de pré-venda e pós-vendas, esse tipo de coisa, um AP nosso que você vai pagar R$1.000, por exemplo, do meu concorrente custa de 6 a 8 mil reais uma unidade. Só para você ter ideia. Entendi. Não, você me convenceu aqui. E veja, e uma coisa que eu falo, cara, mais uma vez, eu vou reforçar isso, eu fico muito à vontade para falar isso, porque assim, não é uma crítica a modelo de negócios, assim, eu não estou criticando o modelo, é aquilo que eu falei, existe mercado para todo mundo, existe o perfil de cliente para cada uma dessas soluções, né? O fato é que a Ubiquiti entrou no mercado para atender uma massa, um miolo, um meio, que são as empresas de médio porte, que é onde a gente mais cresce hoje globalmente, no médio porte, que eram subatendidas. O camarada não conseguia pagar a licença das outras soluções, muitas vezes, para ele conseguir pagar a licença de uma outra solução do player tradicional, e aí quando eu falo tradicional, não é nem de mérito e demérito, né? Eu chamo a gente de disruptivo e os outros de tradicionais, né? Quando ele pagava a licença do outro fabricante, ele não conseguia renovar um parque de servidores que ele precisava, por exemplo. A gente está no mercado aí, a gente vai comprar soluções, a gente é uma empresa que não tem muita grana, né? Uma empresa pública e os investimentos são bem mais enxutos assim, mas a gente vai faz uma reunião com um fabricante famoso, a gente pega ali o orçamento ali e tal, né? E a gente vê que, por exemplo, você vai pegar algumas caixas da MPLS para uma rede Metro Ethernet fibrada. Só a SFP original do fabricante dá o preço das caixas. Se você somar, aí você pega um outro fabricante XPTO, que é muito mais flexível com relação a onde você vai colocar a sua SFP. Se a gente pegar uma SFP que não é oficial Cisco, né, e colocar numa caixa, pegar uma SFP genérica e colocar na caixa Cisco, vai aceitar e vai funcionar, só que o próprio pessoal da Cisco fala, cara, primeiro chamado que você abrir, o cara vai ver e vai falar, cara, tira a SFP. Mesmo que não seja, só para o cara ganhar tempo lá no TAC e passar para o próximo chamado. Sim. E eu acho que até a própria... E o detalhe, se você parar para analisar, né, esse serviço, esse suporte, você pagou por ele. Exatamente. Olha que loucura, né? Mas eu acho que até a própria Cisco, ela é gigantesca, né, e essas outras empresas, mas eu acho que elas já notaram isso, né, que os focos até a gente vê aí, já estão tentando comutar, né? Já estão tentando mudar esse tipo de pensamento, né? É lógico que não é fácil, porque é uma empresa muito grande, mas claro, a gente vê uma tendência de mudança, né? Até um tempo atrás aí, a gente acha que é pouco tempo, mas é muito tempo já tem os conceitos de white box, né? As caixas que teoricamente vêm sem sistema operacional, não são populares ainda, né? Mas enfim, né? Toda a parte parte de nuvem, né, que você compra um produto ali que não é uma caixa mais, é um software, né? Mas eu acho que as empresas estão antenadas para isso, mas aquela frase de livrinho de empreendedorismo, né? O maior não vai ganhar, né? Vai ser o mais rápido, né? Então abre espaço para essas empresas que são bem mais ágeis, né? E uma das vantagens que a Ubiquiti tem nesse mercado, que ela acabou entrando assim, ascendendo muito rápido nessa relação dos grandes, mesmo não focando em clientes large accounts, né, focando no SMB, é que assim, por que ela foi uma empresa que deu muito certo? A Ubiquiti não tem medo de arriscar. A gente lança o produto, a gente tem um conceito de lançar o produto em alfa, em beta, então a gente tem usuários alfa que testam os nossos produtos, bem estilo Linux mesmo.
A gente manda lá o produto, vende, quando tá na loja beta a gente vende, o camarada testa, dá o feedback direto pro time de pesquisa e desenvolvimento. Se a gente não gostou do produto, a gente tira do mercado, vamos pro próximo, a gente lança outro amanhã. Aliás, essa é uma das razões que muita gente ama e outras odeiam, aquilo que eu falo, né? É igual o Linux, não é diferente do Linux. Eu gosto da analogia com Linux, porque para mim, no mundo do software e hardware, Linux, Ubiquiti tem um casamento, né, bem próximo, né, contra licenciamento. E aqui, mais uma vez, quando eu estou falando de Linux, estou falando Linux raiz, né, Debian. Né, não estou falando de soluções corporativas, né, Red Hat, Ubuntu, enfim. Então, tem muito disso. Então, assim, o player mais tradicional, ele tem um receio maior de errar o pé. Então, se ele for muito inovador agora e o pé mudar muito do que ele vem ensinando há 10 anos na certificação dele, isso é um desconforto para ele, né? É complicado, porque se ele mudar demais, a turma que teve uma curva de aprendizado longa para se certificar, que gastou bastante dinheiro se certificando naquilo, vai ficar bravo, ou porque a solução mudou assim. Mas é o que você falou, o mercado vem mudando demais em TI, em tudo. A gente está de ponta cabeça, a gente está ficando doido. Todos nós, eu não tenho dúvida que qualquer um que é da área de TI está enxergando que o negócio está uma loucura. Cloud está virando rápido demais, Wi-Fi está virando rápido demais. Né? A gente, quando falava de Wi-Fi anos atrás, eu vou tentando jogar para Wi-Fi aqui, que é a minha área de conforto, né? O Wi-Fi era um algo a mais. A maioria dos pontos de acesso, dos acessos dos terminais eram cabeados e uma parte pequena era Wi-Fi. Essa realidade mudou já desde 2016. Hoje, a maior parte dos terminais de acesso são wireless e não mais cabeado. Mesma coisa com servidor físico e servidor em nuvem. Então, muita coisa vem mudando no mercado de TI. E aí a gente vê, por exemplo, essa mudança que você falou nos grandes players. Eu vou pegar mais uma vez um exemplo da minha área, do meu mercado. Se a gente olhar hoje para a Cisco, mesmo tradicional, a Meraki, que é a startup que ela comprou depois, tem um apelo totalmente diferente, não do ponto de vista de negócio, porque a Cisco comprou, aplica lá o mesmo modelo de negócio dela, né? Mais uma vez, isso não é uma crítica, não estou dizendo que está certo ou errado, né? Eu tenho um carinho aí todo especial pela Cisco, fui 10 anos instrutor de Cisco, isso foi fundamental para a minha progressão de carreira, para aprendizado e tudo mais, não estou descreditando, né? Existe modelo de negócio, perfil para todo mundo, mas hoje a divisão que era a startup cresce mais e tem um apelo maior para esses novos clientes do que a divisão tradicional aqui, eu vou chamar. Porque é um modelo mais disruptivo, gerência em cloud. Então, tudo está mudando demais. Se a gente olhar hoje as principais soluções de Wi-Fi que a gente tem, elas estão indo para essa direção da facilidade de configuração. Claro que a gente tem que tomar um cuidado aí, que assim, facilidade de configuração não quer dizer que não existe técnica. Ao contrário. Por que a maioria das redes Wi-Fi que a gente usa, a turma normalmente critica, xinga, é ruim? Justamente porque a turma que veio de computação não tem um perfil de telecom, o Wi-Fi é místico para ele, porque é totalmente diferente do que ele aprendeu na computação tradicional via cabo. Cabo, você plugou lá o link, você tem um meio guiado, protegido, blindado. Ah, existe interferência no cabo? Claro que existe, mas é totalmente diferente do Wi-Fi. Cabo, você ligou uma ponta na outra, se você seguiu ali o mínimo de boas práticas, o link subiu, tá tudo certo, não tem erro. O wireless é muito fácil de dar errado. É muito fácil de dar errado. Mentira, é só você aumentar a potência do AP, cara, que resolve. Esse é um dos 10 maiores erros de Wi-Fi. Uma das videoaulas que eu tenho no canal da Ubiquiti no Brasil que mais faz sucesso, eu chamo de os 10 grandes erros de Wi-Fi. Por que isso? Porque assim, nessa linha disso que eu falei, né, quando a gente massifica o produto, democratiza a solução e coloca na mão de qualquer um, eu não estou dizendo que ela tem que ser operacionalizada de qualquer jeito. Inclusive, o meu trabalho, mais uma vez reforçando a resposta daquela outra pergunta que você me fez, o meu trabalho é educar a massa. O meu trabalho não é educar o integrador high level. O integrador high level, que nem pega um cara com seu perfil CSCIE, você pega lá um livro de wireless, eu sei que você vai estudar, você vai aprender, você não precisa assistir minha videoaula. Claro que o professor, a videoaula ajuda, mas você pega lá o livro, você lê, acabou.
Então, assim, essa massa que eu acabo atendendo, ela precisa dessa informação mais organizada, mais estruturada, que não é diferente de dar aula na sala de aula para o aluno de graduação e até para o aluno de pós-graduação. Você sabe como é essa dinâmica. Falando da certificação de Wi-Fi, né, acho que não é voltada para fabricante, né, ela é bem independente de fabricante, né, que ali CWNA, do CWNP, né. Então você saiu ali do CWNA e foi para o CWNE. Para quem não sabe, né, as certificações são as certificações que elas são livres, elas não são associadas a nenhum fabricante, né? Como se você tirasse ali um LPI, né? Um LPI 1, 2 e 3 ali, não está voltado para uma distribuição específica do Linux, né? Aqui também não está voltado para uma solução específica de Wi-Fi. É legal, eu tenho até o livrinho, a nova edição eu tenho ele no Kindle, né? Porque a edição impressa, importada, ela é bem mais cara. Gostei bastante do livro, cara, se não me engano é da Cybex, tem umas planilhas lá para o cara dar dica lá, enfim, de clientes, então achei bem legal, mas enfim, né, você foi do CWNE para o CWNE em 2 anos, né, 2019, 2020 ali, você já concluiu praticamente, e ganhou um number também, né, viu que o seu number lá 38 alguma coisa lá. Eu tenho uma dúvida muito grande em estudar Wi-Fi, porque é o seguinte, né, quando a gente está estudando os ambientes mais comuns ali, route switch, que a Cisco hoje chama de enterprise, que ela está colocando Wi-Fi no meio, ou até service provider, ou até data center, a gente consegue emular. A gente consegue... Existe uma zona cinza aí que não é nem... É uma pirataria e não é, porque o fabricante também lava as mãos, às vezes até coloca ali uma imagem para você fazer um QEMU. Tem gente que fala que é pirataria, porque você não está pagando a licença, mas enfim, né? Tem ali o GNS3 para você fazer. Tem o Eve hoje, tem um outro emulador que aí eu não posso falar aqui, porque é mais polêmico ainda, que a galera tá usando aí. Você já dava a aula de wireless lá, então, enfim, né? Fazer essa trajetória foi, entre aspas, tranquila. Mas eu queria saber como é que foi estudar, porque na minha cabeça hoje a gente precisa de dispositivo. Eu perguntei aquele rapaz que estava tentando o CCIE, ele falou que alugava o lab de um cara americano, não sei onde, que só esse cara tinha lab de Wi-Fi Cisco, né, porque era o CCIE, para ele estudar. Porque se não fosse isso, a gente tinha que voltar lá na origem do CCIE, que o cara montar hack para estudar, né? O Wi-Fi precisa de hardware ou não precisa de hardware para estudar? Precisa. Tem que ter laboratório. E vou além. Não é laboratório virtual, locado. Laboratório físico. Uma primeira coisa, eu fico muito à vontade para falar isso que eu vou falar para você, e isso vale como recomendação geral para todo mundo que quer estudar Wi-Fi de maneira geral. Para você, de fato, aprender Wi-Fi, você não vai aprender o Wi-Fi operacionalizando tecnologia de fabricante nenhum. Ponto. Wi-Fi não é configuração, apertar botão. Como assim? É claro que é. Sim, é. Mas isso é depois. Primeiro eu entendo como funciona o Wi-Fi. É bem diferente da rede que se o camarada... Ele tem que ter um conceito, claro, a gente sabe que você não pode pular etapa. Mas eu consigo começar a ensinar a operação pro cara, eventualmente num lab ali, vai fazendo assim, mesmo que ele não esteja entendendo muito bem, que a coisa vai fluindo. Mas o Wi-Fi, se você não entender como funciona a física, o espectro eletromagnético, a frequência, todo esse tipo de coisa, você vai chegar lá na hora de configurar o equipamento, você vai ver assim, largura do canal. E agora? O que eu ponho aqui? Tem 20, 40 e 80, não sei. Eu vou pôr maior porque eu acho que é a melhor. Errou. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Canal, automático ou não sei o que. Acho que é automático. Errou. Então, assim, você primeiro tem que passar pelo fundamento. E aí que as certificações do CWNP, que é o Certified Wireless Network Professional, ela é fundamental. Ela é a grande certificação de wireless hoje que existe no mundo, né? Porque ela ensina Wi-Fi. E o Wi-Fi é o Wi-Fi em qualquer fabricante. É o padrão 802.11. Acabou. Então você vai estudar como funciona o Wi-Fi. E se você sabe projetar uma rede Wi-Fi com Cisco, você sabe fazer com HP, né, Aruba, você sabe fazer com Extreme, Aerohive, você sabe fazer com Ubiquiti, você sabe fazer com qualquer fabricante. Claro, eu tenho que aprender a operacionalizar a interface? Tenho, mas você aprende. Vou dar um exemplo para você. Antes de eu entrar na Ubiquiti, eu trabalhava com Cisco. Né? Eu sou ainda, né? CCNP Wireless. Aliás, não existe mais CCNP Wireless, agora é CCNP Enterprise. Aliás, os 3 CCNPs que eu tinha viraram um só. Olha que beleza. Né? Eu sou ainda, até o ano que vem. Design, Route Switching e Wireless. Os 3 viraram um só, que é o especialidade ali, né? Então hoje eu sou... eu sou CCNP Enterprise com exame de especialidade em Wireless Design. Né? E... do ponto de vista de operação da tecnologia, eu migrar para uma tecnologia do fabricante X para o Y não leva tempo nenhum, é rapidinho. Por quê? Porque antes eu já sabia wireless.
Então, assim, se eu tivesse que dar a dica e nisso o CCNA Wireless faz um trabalho bem legal de ensinar uma base, mas se você olhar o que é o CWNA do CWNP, é totalmente diferente. Só é te outra base. Você vê pelo tamanho eu tô do gravando, né, o curso do CNA novo, inclusive eu tô atrasado, desculpa pessoal, vou entregar. Entreguei o capítulo de Wi-Fi. E no capítulo de Wi-Fi eu coloquei uma aula extra. Porque eu falei, cara, o cara aprendeu a mexer numa WLC, ele não aprendeu Wi-Fi. Vou colocar uma aula extra aqui pro cara entender um pouco de canal, simetria de potência, esse tipo de coisa. Porque, cara, tipo, basicamente eu fiz um compilado dos seus vídeos lá, né, daquele top 10, daqueles outros lá. E falei, cara, pelo menos isso aqui o cara que fizer esse treinamento aqui de CNA não vai cair na prova do CNA, mas pelo menos, sabe, não faz sentido o cara aprender em WLC se ele não sabe o conceito de radiofrequência, cara. Não é o objetivo do CNA, eu sei, né, pelo menos nesse inicial aí, não é? Mas não faz sentido o cara ter uma parte de Wi-Fi e não aprender isso, cara. Aí eu coloquei uma aula extra lá e falei, galera, isso aqui não cai na prova, mas é bom vocês saberem isso aqui. Enfim. É simples, compartilhando um pouco de agonia aí com você, de realidade de mercado, né? E isso eu compartilho, eu tenho certeza que todos os meus colegas dos outros fabricantes, tem colegas em vários outros fabricantes, assim, qual é a nossa grande agonia para quem é profissional de wireless no fabricante de Wi-Fi? Qualquer que seja, Cisco, Ruckus, HP, Fortinet, Ubiquiti, qual a nossa grande agonia? Não interessa o equipamento que você usou para fazer sua rede Wi-Fi? Se você não sabe o Wi-Fi para dimensionar o ambiente, qualquer que seja o equipamento, eu não acho que vai ficar uma draga. Vai ficar. Então, o índice de redes Wi-Fi ruins que cai na mão dos engenheiros de qualquer um dos fabricantes é enorme, porque o cara não é especializado no fundamento de comunicação sem fio. Não adianta ele aprender a clicar aqui, não existe roteiro, tutorial para você configurar. Isso é o que eu tento fazer, um desafio enorme. Eu tento criar tutoriais de como configurar as coisas para ajudar, para educar. E aí, por que a turma acabou conhecendo o meu material, né, em Wi-Fi? Porque eu faço, obviamente, dentro dos canais da Ubiquiti, né? Esse é o meu trabalho de educação de Wi-Fi dentro da Ubiquiti, mas todos os usuários e todos os outros fabricantes usam porque a informação serve, porque eu tento mostrar aquilo que ele precisa saber antes de clicar no botão. Para mim, clicar no botão é consequência. Você aprende a clicar no botão em 5 minutos lendo o User Guide. A certificação não precisaria te ensinar User Guide. Você lê. Então, é o que você falou, eu sei configurar o WLC. Legal, bonito, tá ótimo. Mas se você não sabe o Wi-Fi, você pode ter o WLC topo de linha. Caríssimo, uma nota. Sua rede Wi-Fi vai ficar pior, olha o que eu vou falar, com WLC topo de linha vai ficar pior que a rede Wi-Fi com aquele equipamento residencial que o outro cara tem. Porque não sabe fundamento. O Wi-Fi, assim, por isso que eu falei, é uma área muito gostosa, é uma disciplina muito interessante, porque ela tem essa questão do fundamento de telecom enraizada nela. Se você não tiver domínio disso, se você só souber operar a tecnologia, a sua curva de aprendizado do fundamento, sem dúvida nenhuma, é muito maior do que a operação. Operação, você conhece uma tecnologia, amanhã eu preciso operar outra, 30 dias eu já estou... É um lance interessante que eu... De novo, né? Trabalho em empresa pública. A caixa que eu menos mexo é Cisco. Eu só não mexo em Cisco, eu mexo em qualquer coisa, mas lá entra de tudo, cara. E aí eu fiz um vídeo lá no canal configurando um ambiente multivendor. Coloquei outras caixas lá, aí cheguei numa caixa da Juniper e dei uma agarrada porque eu não estou habituado. Aí um cara comentou assim, nossa, Juniper é muito difícil. Eu falei, não, cara, é costume, se você sabe a teoria... O SPF é igual em todo mundo, mas é só o comando que é diferente. Então você tem que estar habituado, né? Enfim, essas coisas também vão cair, né? Com essas coisas de automação. Já tem ferramentas que fazem tudo, entre aspas, né? Dá uma camada de transparência ali. Apesar de eu achar que ainda você precisa saber ali o que você está fazendo, né? Porque não adianta ter abstração se você não sabe o que você está fazendo. Que é muito do Wi-Fi, né? Porque o Wi-Fi sempre foi muito gráfico, né? As interfaces foram sempre muito gráficas. Então o cara acha que é mais fácil. Muito mais difícil. Mitos aí que eu chamei dos 10 maiores erros que a gente vê em projeto de Wi-Fi, em todos, com qualquer fabricante, e são erros que se você cometer, e todo mundo comete, você vai arruinar o seu projeto de Wi-Fi. E aí, pegando carona nisso que você falou, Calau, é uma coisa importante, né? Essa questão da interface gráfica e de configurações automáticas. O Wi-Fi é muito ajuste fino. A gente tem recursos
automatizados, né? A tal da inteligência artificial, o RRM, que é o Radio Resource Management dos fabricantes, tem a AI da Ubiquiti e tudo, mas uma coisa que eu falo muito pro pessoal de campo, e dentro da comunidade técnica de Wi-Fi, a gente tem duas vertentes que brigam no bom sentido, né? Que são opostas. É uma discussão muito calorosa que existe na comunidade de Wi-Fi, é aqueles que defendem o RRM, que é o Radio Resource Management, que é o rádio inteligente, vamos assim dizer, que ajusta a rede toda para você. E existe aquela vertente, eu vou chamar de mais raiz, provavelmente é o cara que veio mais de telecom, que é acostumado com o ajuste fino de campo e sabe que o Wi-Fi automático é complicado. Tem todas as suas vantagens da escalabilidade. Por exemplo, eu fazer ajuste fino manual numa rede Wi-Fi com 300 APs é um negócio insano. Porque o Wi-Fi muda toda hora. Não existe assim, entreguei o projeto de Wi-Fi, um abraço, cliente, estou indo embora, sua rede vai funcionar bem pelos próximos 2 anos. Daqui um mês mudou tudo. Porque os fatores externos mudaram, né? Então o Wi-Fi ele engana as pessoas. Esse negócio da interface gráfica e do automático, né? Outra coisa que a gente brinca, é até uma piadinha no meio técnico, né? A gente fala assim, o quão difícil pode ser o Wi-Fi se eu não preciso passar cabo? Difícil é passar cabo, né? É o contrário, difícil é o wireless. E quando eu falo difícil, não é no sentido, né, de desencorajar, ao contrário, é para encorajar e falar, estude o wireless, entenda como funciona, que é infinitamente mais complexo que o cabo. Sabe por quê? Simples, eu vou dar um exemplo simples, para você, bem simples, para ficar claro como o Wi-Fi é muito mais complexo para você aprender do que o cabo. O cabo, existe modulação lá dentro, o sinal, os bits que estão saindo do computador ou do dispositivo digital tem que virar sinal elétrico aqui dentro, ele é modulado, existe modulação. Ninguém estuda modulação dentro do cabo quando está estudando operação de roteador. No máximo você lê a palavra, mas você não precisa saber. Em Wi-Fi, você tem que saber quais são os índices de modulação para saber que quanto mais você está se afastando do AP, eu saí de um 64 QAM, eu me aproximei do AP, eu estou num 256 QAM. Você tem que saber qual é o índice de modulação que você está para saber qual é a taxa real de transmissão que você vai conseguir. Aquela taxa de transmissão da caixa do equipamento não vale nada no mundo real. No mundo real depende da modulação que eu tenho. É aquilo que eu falei, isso é uma agonia minha, isso é uma agonia dos meus colegas da Cisco, né? Você vende um equipamento, você sabe que é um equipamento com excelente qualidade de hardware, e quando você vê o cliente culpando o equipamento por um erro que é 100% responsabilidade de projeto dele, isso te fere. Agora, deixa eu aproveitar o gancho disso que você falou, que eu vou dar um exemplo. Eu gosto de fazer muita analogia. Como o Wi-Fi é complexo, eu tento encontrar alguns mecanismos para fazer as pessoas pelo menos despertarem o interesse no assunto para estudar a técnica. Porque se eu chegar jogando a técnica, eu vou espantar todo mundo, ninguém vai querer ver esse negócio. Eu costumo falar o seguinte, com o Wi-Fi é muito mais difícil essa questão do empírico, do prático, porque o meio de transmissão a gente não vê, é a radiofrequência. Por exemplo, o que a gente mais vê em projeto de escola, de Wi-Fi, inclusive eu falo isso lá no vídeo dos 10 mitos, eu não vou entrar no detalhe do que eu falei lá no vídeo, mas é projeto de escola, e você vê isso nas escolas que você dá aula também, tenho certeza, porque 90% dos projetos que eu pego a gente vê isso também. AP lá no corredor. Aí quando eu falo para colocar na sala de aula ou no laboratório, para aproximar do cliente, por uma série de fatores que eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu quero pegar o exemplo do invisível, para você entender, a turma fala assim, não, você tá maluco, esse projeto vai ficar caríssimo, eu não vou colocar um AP dentro da sala de aula. Aí eu falo assim, não, mas pera lá, por que num laboratório de informática você pode ter um switch por laboratório, mas você não pode ter um AP por laboratório? Sabe por quê? Porque o switch você vê lá no fundo, você vê os 48 ou os 24 cabos de rede ligando numa porta física. O AP tá lá no teto, escondidinho, ninguém vê. Então você não vê que tem 20, 40 associações ali dentro. Então você quer fazer o quê? Colocar 500 associações de um corredor, de um monte de sala de aula, num único AP que não tá no corredor. Por quê? Só porque eu não vejo, só porque é invisível. Esse é um exemplo que normalmente quando eu falo, a turma acende uma interrogação na cabeça do cara, ele fala, nossa, não é que é verdade? Né? Por que no cabeado eu posso ter switch por laboratório, mas no Wi-Fi não posso ter um AP por sala de aula? Antigamente, soluções de rede sem fio era puramente para mobilidade, né? Então, eu participava de integradora e as soluções que eles vendiam, né? Normalmente a gente ia implementar lá,
a justificativa era mobilidade, não era desempenho, né? Hoje em dia isso, né, já virou, você explica isso lá nos seus vídeos, né? Tá virando experiência do usuário, né? As tecnologias mais novas, o Wi-Fi 6 está chegando aí e tal. Antes de falar sobre isso, só complementa aquela parte do lab. E como é que foi estudar para a última CERT, que é... Acho que ela é um nível bem mais avançado, né? Como é que ela é feita? É feita no Brasil, não é? Como é que é? Tá, vamos lá, desculpa, eu falei que eu ia responder, não respondi, você fez bem de cobrar, mas estou voltando para a questão do lab antes disso. Então, assim, existem laboratórios virtuais de rede sem fio? Existe, mas é um negócio muito enrolado, porque a gente está falando de uma rede de acesso que é local, eu preciso do acesso ao terminal, não só dos equipamentos de rede, né, e da radiofrequência. Então, eu colocar esse acesso remotamente é muito complicado, porque se eu quiser simular ou emular, que é o termo mais correto, né, 10 terminais acessando minha rede Wi-Fi, eu vou precisar de pelo menos 10 máquinas com placas de rede sem fio naquele laboratório remoto, com um acesso remoto via RDP, por exemplo, para eu fazer os testes. Eu fiz um laboratório da Extreme um tempo atrás, que eu gosto de estudar a solução concorrente. Se você olhar lá no meu perfil, eu tenho certificação de todos os fabricantes. E é aquilo que eu falei para você. Depois que você entra no bolo de wireless, aprender clique de um fabricante é o menos importante, é o mais fácil. Então eu fiz um laboratório prático de uma certificação da Extreme um tempo atrás, com um pessoal lá de Singapura, que laboratório remoto, eu vou falar para você que fluiu, deu tudo certo, mas engessado, toma muito tempo, é um laboratório desgastante, você leva 4, 5 horas para fazer um negócio que você faria em 30 minutos na sua bancada com 5 smartphone Android, entendeu? Então, assim, a minha visão, pelo menos hoje, e acho que isso não vai mudar, pelo menos não tão cedo, e acho que não vai mudar, você precisa ter o laboratório físico, precisa ter equipamentos, access points, né, para simular a rede sem fio, simular o planejamento de células. O mais difícil, espaço físico, às vezes você precisa de espaço físico, né? Eu sofria muito com isso em laboratório, em sala de aula, eu sempre sofri. Eu queria simular células diferentes, mas não tinha espaço, porque a sala de aula era do tamanho de uma célula, não conseguia fazer 2 células diferentes. Então, quando eu queria mostrar o roaming para o meu aluno, o que eu tinha que fazer? Eu ligava 2 APs basicamente sobrepostos, né? Conectava um cliente num access point, que a gente configura lá do jeito certo, sem sobreposição de canais, com sobreposição de célula, blá. Fazia o ping para um serviço externo passando por esse AP. Sabe como que eu fazia o roaming de um AP para o outro? Porque eu não tinha espaço físico. Pegava o AP que estava conectado, tirava o cabo de rede. Ó, pessoal, vocês vão acreditar que o roaming funcionou, porque eu desliguei esse AP, tá na minha mão. E o ping rolando lá no fundo na tela, aí o camarada via que perdia 1, 2, 3 pacotes e já voltava o ping, ou seja, fiz o roaming, tá tudo certo. Então ele migrou de um AP para o outro, isso foi transparente e todo mundo conectado sem perder acesso. Percebe? Então é muito difícil, né? Tem a questão do espaço físico também, mas assim, você resolve, você tem que ter os equipamentos, montar lá o laboratório, né, e ter os equipamentos. Falando em relação à certificação, a certificação do CWNP, ela é mais focada, como ela é vendor neutro, e esse é o grande valor dela, ela é neutra de fabricante, né? Você aprende Wi-Fi e não operação do fabricante X ou Y. Então o foco dela não é como clicar botões na interface do Unify ou como clicar botões na interface da Cisco, não existe isso. Você estuda os modelos arquiteturais, o modelo de controladora física, modelo de controlador em nuvem, modelo distribuído com controladora, modelo distribuído sem controlador, você estuda todos os modelos que existem, mas o foco é conceitual, é no que é como funciona, você estuda os quadros que são trocados, enfim, aquilo que de fato é importante para você de fato entender o Wi-Fi, para que depois você, se quiser, faça certificações técnicas do fabricante XYZ e aprenda a clicar na interface. Tá? Então a certificação ela tem basicamente a seguinte estrutura, ela tem o primeiro nível, que é o associado, parecido com o que era, né, o CCNA Wireless, então um nível associado, a base, aquele livro pequenininho que você conhece, que é onde está todo o fundamento, toda a base de Wi-Fi de maneira geral, que eu acho que todo mundo deveria, se você não vai pagar pela certificação, você não vai usar, você deveria ler aquele livro se você trabalha com redes. Lembra do que eu falei? A partir de outubro de 2016, os terminais de acesso wireless ultrapassaram o cabeado. Então vale a pena pelo menos ler aquele material, faz um esforço e lê, né? Aí depois que você passa pelo nível Associate, tem o nível Professional, que são 3 provas, são 3 exames. Um exame focado em design,
fantástica essa certificação, particularmente a que eu mais gosto, que é para você fazer projeto de Wi-Fi, onde você estuda os projetos nas diferentes verticais que existem, warehouse, né, galpão, centro de distribuição, salas de aula, educação, o mesmo ambiente de residência, um ambiente de escritório, de coworking. Aliás, uma outra característica do Wi-Fi é que assim, o Wi-Fi é uma tecnologia generalista. Não existe Wi-Fi, uma tecnologia especialista para galpão, uma tecnologia especialista para escritório, uma tecnologia especialista para residência. A tecnologia é a mesma para qualquer aplicação. Então, é a metodologia de design que você usa que faz com que aquele Wi-Fi seja a solução ideal para aquele ambiente. Você estuda essas metodologias de design. É a que eu acho mais interessante. Seria equivalente, aí falando aí com o seu público de Cisco, fazendo uma analogia ao o CCDA e o CCDP. O CCDA e o CCDP, né? Que é uma das que eu tinha, que eu tenho ainda, mas que viraram, né, CCNP Enterprise. Então é o design, então focado em como projetar, desenhar a rede. E aí tem a outra track, que é a outra trilha, aí, o outro exame, que é security, focado em segurança. Então, toda a questão de segurança em Wi-Fi. Depois que você tem essas 4, você é aprovado nesses 4 exames, na base e nas 3 profissionais, você tem a sabatina, que a gente chama, né? A sabatina para virar CWNE, que é o Certified Wireless Network Expert. Não é um exame, é um processo parecido com a certificação de gestão de projetos, o PMP. Você tem que ter experiência de campo, tem uma série de requisitos que você tem que atender, então você tem que submeter resumos de projetos que você participou, você tem que ter recomendação de outros 3 profissionais que trabalham na área de Wi-Fi, você tem que ter passado nesses exames, enfim, no site você encontra lá todos os requisitos que você tem que atender para você receber o número. Aí um comitê, uma comissão julgadora vai avaliar. Não é um CWNE, não é um exame. Os 4 exames são os que eu falei: WNA, WDP, o WSP e o WAP. Aliás, eu pulei, não falei do CWAP, que é a de análise, de troubleshooting, que é aquela que o pessoal fala que é a mais difícil e que é a mais valorosa, a gente costuma dizer, que é onde você estuda em detalhes, olhando lá para captura de pacotes, na verdade quadros, né, frames, todas as centenas e centenas de mensagens que existem no Wi-Fi. Não são dezenas, gente. Centenas e centenas de mensagens que existem dentro do Wi-Fi. Então, o processo para você entrar numa rede Wi-Fi não é acha a rede, clica, coloca uma senha, entrou. Tem o que a gente chama de scan ativo. Você manda um probe request, aí recebe um probe reply, aí você faz um pedido de autenticação, tem uma outra mensagem de autenticação, aí um pedido de associação, um outro pedido de associação, aí você faz a autenticação segura, que é o que a gente chama de RSN. Enfim, tem toda uma troca de mensagens. E isso vale para todas as operações que existem dentro do Wi-Fi, né? Então, ele é um processo, é uma sabatina. Depois que o comitê avalia, né, o seu relatório, todo esse processo naturalmente é em inglês, porque é um comitê, né, internacional. Então, depois que eles avaliam os seus projetos, o resumo dos projetos de campo, as recomendações, os exames, né, tudo que é exigido lá, aí eles te mandam a feliz notícia de que você é o CWNE número 379, por exemplo, é o meu caso. Dentro desses requisitos está compartilhar conhecimento com a comunidade, então você tem que escrever, ter publicado artigo também, tem uma série de requisitos, assim, quem quiser saber detalhadamente, eu recomendo que acesse lá o site do CWNP, leia lá todos esses requisitos, porque eu falando aqui de cabeça a gente acaba esquecendo. E aí tem a educação continuada que você falou, né, eu não sou CWNE, eu estou CWNE, eu tenho 3 anos para revalidar o título mostrando educação continuada, ou que eu fiz outras certificações, ou que eu estou contribuindo para a comunidade, fazendo palestra, gerando conteúdo, esse tipo de coisa que eu estou me atualizando. Por quê? O Wi-Fi, e é outra coisa que eu gosto da aula de Wi-Fi, é o Wi-Fi que eu ensinava 10 anos atrás, baseado lá no padrão G virando para o N, Wi-Fi 4, é totalmente diferente do Wi-Fi que eu ensino hoje. É simples. Falar de Wi-Fi 6... Você não pega um cara que trabalhou 20 anos com Wi-Fi e coloca ele agora para falar de Wi-Fi 6, que se ele não estudar, ele vai passar vergonha. Porque
Porque mudou. A modulação mudou. A forma de tratar a divisão de canal mudou. Pela primeira vez na história da comunicação Wi-Fi, a gente consegue pegar um único canal de 20 MHz, por exemplo, e dividir isso em canais menores e usar esses canais menores para falar com múltiplos clientes ao mesmo tempo. Isso é o que o FDMA faz. Às vezes eu falo isso, a turma fala assim, não, Samuel, mas o canal já não era dividido em canais menores, que a gente chamava de subportadora, ele era dividido, mas todos os canais eram usados para falar com um cliente só. Então muita coisa mudou. E isso que eu gosto de Wi-Fi, você tem que se reinventar. Como eu não gosto de parar de estudar, eu nunca estou confortável, né? Então, para mim, é a disciplina ideal. Então, cara, se puder falar um pouco de previsão de crescimento do mercado, se tem alguma coisa aí, e também se é fácil achar profissional no mercado. Eu acho que não. Acho que tem muita defasagem dessa área de profissional, defasagem profissional nessa área. Enfim, queria que você falasse um pouco disso aí, cara. Então, vamos lá. Eu vou começar pela segunda pergunta, daí eu volto para a primeira e falar como é que está o mercado. Se eu esquecer, você me dá um toque aqui, né? Essa questão, é fácil encontrar o profissional de Wi-Fi dentro do mercado de TI? Não. A resposta é não. E é por isso que é difícil de encontrar, porque a gente está olhando para o nosso mercado, o mercado de TI. E todas as bases de Wi-Fi são de comunicação sem fio, que são de telecom, de engenharia. Então aí, o que eu vejo muito isso? Existe um desacoplamento entre telecomunicações e TI, ainda na formação do profissional, embora já há muitos anos não dê mais para a gente fazer essa distinção entre essas duas áreas. Telecom e TI hoje é tudo o mesmo bolo, né? O telecom, lá de anos atrás, foi incorporado por IP, por TI, e da mesma forma o TI incorporou as tecnologias de telecom, por exemplo, o Wi-Fi. Por causa da infraestrutura, né? A proximidade com o hardware, aquela parte que você chuta, né? Aquilo que a gente costuma dizer, né? Mas para responder essa questão aí do mercado, você tem dois números que eu sempre gosto de usar quando eu vou mostrar a expansão do mercado de Wi-Fi, né? Anos atrás, quando eu dava aula de Wi-Fi, uma coisa que eu sempre tento fazer quando eu dou aula de uma disciplina qualquer, e eu sempre fiz isso com Wi-Fi, antes de eu chegar dando a aula, eu tento mostrar para a pessoa por que aquela disciplina vai ser importante para ela, né? Então eu sempre estou olhando muito para números de mercado, estatística, esse é um tipo de leitura que eu adoro. Eu quero sempre saber o que está acontecendo, projeção, perspectiva, para onde vai, né? Até para eu tirar as minhas próprias conclusões. Anos atrás eu tinha que convencer as pessoas, aquela história que a gente falou que o dispositivo terminal ele era majoritariamente cabeado e a minoria era Wi-Fi. Hoje, isso é muito fácil. Desde 2016 eu já estou bastante confortável com isso, eu não preciso mais convencer ninguém. Basicamente eu pego duas estatísticas oficiais que a gente tem aqui lá do site StatCounter. Em outubro de 2016, pela primeira vez na história da computação, dispositivos móveis, celulares e tablets ultrapassam a quantidade de dispositivos desktop. Olhando a estatística aqui para vocês, 51,3% de dispositivos móveis versus 48,7% de desktop. Mas não é só o número que você tem que analisar, eu mostro o gráfico disso para as pessoas. Se você olhar o gráfico com a projeção, a gente vê caindo o cabeado e subindo o Wi-Fi. Então a projeção é que não só passou, como vai continuar acontecendo. E é fácil a gente entender isso. Olha a quantidade de dispositivo wireless que você tem, celular, tablet, lâmpada, tudo virou Wi-Fi, TV, né? Então é fácil entender isso. Mas se fosse só uma estatística isolada, ainda assim alguém poderia tentar falar, mas essa fonte que você está pegando não é tão confiável assim. Então vamos para outra estatística. 6 meses depois da publicação da estatística, ou seja, em outubro de 2016, pela primeira vez, dispositivos móveis passam o desktop cabeado. 6 meses depois, em março de 2017, pela primeira vez na história da computação moderna, eu entre aspas, a partir da década de 80, 85, 87, a gente vê um sistema operacional passar o Windows no uso por clientes, por usuários finais. E não foi a escolha por um novo sistema operacional, foi uma mudança de plataforma, porque o sistema que passou o Windows foi o Android. Isso não é isso eu não escolhi sair do Windows para ir para o Android. Não, isso é uma mudança de plataforma. Então, o número, para quem quer ouvir a informação, em março de 2017, 37,91% dos acessos à internet partiram do Windows
e 37,93 partiram do Android. Mais uma vez, aquele mesmo perfil de gráfico, um caindo e o outro crescendo. Então esse é o tipo de estatística, né? A gente brinca, a gente fala assim, a profecia apocalíptica. A leitura está muito clara do que está acontecendo. As redes de acesso estão virando Wi-Fi. Ninguém está falando que você vai mudar a sua server farm, você vai trocar o cabeamento do seu parque de servidor para Wi-Fi. É óbvio, isso é insano. É rede de acesso. E aí a gente cai no seguinte, você falou do exemplo do desempenho, daqui a pouco, um pouco antes, eu lembrei que eu fiquei de falar uma coisa que eu não falei, mas que casa perfeito com o momento agora. Se a gente olhar para essa questão do desempenho no Wi-Fi, anos atrás, e isso também é mais um motivo da disciplina ser interessante, a forma que a gente projetava o Wi-Fi, que era por área de cobertura, é totalmente diferente da forma que a gente faz hoje, que é por desempenho. E aí quando a gente fala de projetar por desempenho, vem essa turma que não entende o que é a ideia realmente de entregar desempenho e já começa a pensar em velocidades superiores ao cabo. Eu quero ver o Wi-Fi que passa 600 mega, 700 mega. Isso a gente ouve demais. Né? A turma adora ver velocidade. O cara usa speed test, né? Quer ver no speed test. Né? Isso, é o que a turma mais gosta de ver. Isso aí é um marketing poderosíssimo. E a gente usa, mostra, mas eu tento educar as pessoas pelo seguinte. Se você olhar para o seu link de internet, por exemplo, se você tem monitoramento, acompanhar o quanto você consome do seu link de internet, você vai ver que o que você usa de banda não é 10, 30 mega. A não ser que você tenha um perfil muito diferente da média. Eu sou um cara que trabalha 100% remoto, eu não consumo mais que 30 mega. Eu estou exagerando, a média é 15. O que eu quero dizer? O aluno, principalmente o aluno, o cara que não teve a base, ele colocou na cabeça dele que largura de banda é velocidade. Então o BPS é a velocidade. Então ele colocou na cabeça dele o seguinte, 1 gigabit por segundo é mais rápido que 100 megabits por segundo. Não é necessariamente verdade. Como assim, Samuel? Claro que 1 giga é mais rápido que 100 mega. Tá bom, vamos então entender isso, né? O que eu sempre falo para as pessoas é assim, para você entender o que eu vou falar, você tem que ter claro na sua cabeça o seguinte, a largura de banda, a velocidade em bits por segundo, ela é uma métrica de capacidade, de quantos bits eu consigo escoar naquele instante de tempo de 1 segundo. Se eu tenho, de fato, muita demanda por banda, eu preciso, naquele instante, passar 50 mega, aí, ok, eu preciso realmente disso. Né? Mas a métrica verdadeira de velocidade vai ser outra. Latência é tempo em segundo. Isso vai medir se está rápido ou devagar o meu link. Não adianta eu ter um link de 200 mega com uma latência de 100 milissegundos e o outro cara ter um link de 20 mega com uma latência de 5 milissegundos, o dele está melhor. Né? Agora, é claro, se o cara tem um link de 20 mega, mas a demanda de banda dele é 50, aí a latência dele vai aumentar, porque quando ele bater o 20, até o 20 vai escoar bem. Do 21 até 50 é fila. O que é a fila no supermercado? Latência, você espera. Então, assim, a confusão acontece por 2 motivos. Primeiro, porque existe uma relação direta entre a largura de banda e a velocidade, é claro, né? Se eu realmente preciso de mais banda do que 100 mega, então eu vou ter uma percepção de que 1 giga é mais rápido que 100 mega. Agora, se eu preciso de 50 mega, eu ter um link de 100 mega no cabo ou de 1 giga, não muda nada a experiência do usuário. Não muda nada a experiência do usuário. Esse é o ponto que eu tento chamar a atenção das pessoas. E entender isso, que vem do cabeado, é importantíssimo em Wi-Fi, porque em Wi-Fi a gente não quer ainda hoje entregar mais velocidade do que no cabo. Porque um cabo eu tenho mais material condutor, logo eu consigo passar mais banda, eu tenho mais material isolante, blindagem, o meio é guiado, eu tenho muito mais proteção que o Wi-Fi. Né? Se eu pegar um cabo Cat5e, eu tenho lá 125 MHz de largura de banda só para aquele link da porta do switch até o computador. 125 MHz. Um canal de Wi-Fi é 20 MHz, fora interferência. Né? Então eu não quero ter a mesma velocidade do cabo. A questão do Wi-Fi é, eu consigo entregar a mesma qualidade da experiência com o cabo? Consigo, por incrível que pareça. Muitos acham que não, mas eu consigo. Por que eu consigo? Se eu assumir a demanda real das pessoas por banda, então se você precisa de 20 mega, eu vou te entregar isso tranquilamente. Então um access point que tem lá 40 clientes pendurados nele, eu vou conseguir colocar com esses 40 clientes trabalhando, sei lá, com 10 mega. Se eu tiver um throughput agregado de 400, eu vou conseguir.
entregar 4 mega para 10 mega para cada um desses caras? Tem que fazer as contas, ver o throughput agregado, quantos eu tenho. São 40, 10 mega, 4 giga, 400 mega, enfim, é fazer conta, números, né? Então eu tenho, sei lá, eu quero entregar, eu quero que os meus clientes assistam vídeo em 720p no YouTube. Eu preciso de 4,5 mega, por exemplo, para entregar isso. É isso que eu vou dimensionar por usuário. Quantos usuários eu tenho na célula? Eu preciso de 4,5 mega, eu tenho 20 usuários, eu preciso de 45 vezes 2, 90 mega. Eu vou ter esse throughput agregado? Então, assim, é fazer a continha. É você determinar o quanto o seu cliente precisa realmente de banda para aquelas aplicações, e isso muda um pouco a nossa abordagem, porque no cabo sobra banda, então eu não preciso fazer conta se o throughput no cabo vai atender a aplicação no Wi-Fi. Eu preciso fazer a conta para eu saber dimensionar os APs. Naquele livro mesmo do CWNA, ele cita lá, tem lá, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, tem as planilhas lá para com alguns clientes, lá, algumas aplicações na verdade, com cálculo lá que você preenche, ele faz um pouco meio automático lá, bacana. E tem um livro também que eu gosto bastante, que é de um ex-engenheiro do Google, que é o High Performance Browser Network, alguma coisa assim. Ele disponibilizou esse livro de forma gratuita, qualquer um pode acessar. Ele está em inglês, mas enfim, é um livro muito, 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 muito bom mesmo. Tem toda essa parte de latência, delay, tem as fórmulas lá. Bem, você não precisa aplicar as fórmulas, né? Mas enfim, tem as fórmulas lá para você fazer o cálculo. Enfim, tem exemplos lá do TCP, né? A característica do TCP, a própria característica do TCP não adianta às vezes você dar mais banda pro cara e tem a parte CDN também, trazer o conteúdo para mais próximo, né? Enfim, é um livro bem interessante. Quer ver um outro exemplo simples? Por que eu falo que entender o Wi-Fi é entender esse conceito que depois traduzir para a realidade fica fácil? Quando normalmente a gente está em evento, em stand, e mesmo no dia a dia de trabalho, e isso acontece comigo e acontece com todos os outros fabricantes, eu não tenho dúvida, uma das perguntas que a gente mais recebe do usuário de Wi-Fi ou do cara que vai instalar o Wi-Fi num projeto é o seguinte: Samuel, quantos dispositivos esse AP suporta? Como se fosse assim, uma pergunta de datasheet, vamos falar. Normalmente eu falo assim, essa é a pergunta errada, mas vamos lá, deixa eu te explicar o porquê que essa é a pergunta errada. Aí eu vou lá e respondo. Mas para quem já é da área, já tem essa formação, eu brinco, eu falo assim, dá tremedeira quando o cara pergunta isso. É igual a outra pergunta clássica, que é o quão longe vai esse AP? Essas duas dá tremedeira. Por quê? Porque o camarada faz essa pergunta porque ele quer comparar se o fabricante X e Y, o datasheet. Então, se X falou 512 e Y falou 256, a quem falou mais eu vou comprar. E assim, os dois fabricantes vão ficar extremamente desconfortáveis com esse número de datasheet, porque não existe esse número. A resposta é: esse número não existe. Por que esse número não existe? Aquilo que eu falei agora. Lá no meio aéreo, a banda é compartilhada. Eu não tenho um link dedicado para cada cliente. Não é que nem o switch, que a interface de rede e a porta do switch é um link dedicado só para ele. O meio aéreo é ROF duplex, que nem hub. Então, eu tenho que dividir aquele throughput agregado para todo mundo. Quanto mais pessoas eu penduro, mais problema eu vou ter. Não, Samuel, tudo bem, mas eu entendi. Mas, e aí eu não tenho um fabricante que tem um throughput maior ou menor? Não, a questão é a seguinte: esse número não existe porque ele é variável em função da aplicação que você quer rodar naquele cliente. Eu não posso te responder isso porque essa resposta não existe. Não é 30, não é 60. Se eu responder 30 ou 60, eu falei bobagem. Porque não existe esse número. É 30 ou 60 o quê? Se o meu throughput, vou arredondar as contas aqui para ficar fácil fazer um número. Se o throughput agregado da célula é 100 mega e eu quiser entregar 1 mega por cliente, então é claro que o meu AP aguenta 100 clientes. Se eu quiser entregar 10 mega por cliente, desculpa, mas não aguenta 100, aguenta 10. Percebe a diferença? Então a questão é, você está fazendo a pergunta na hora errada, você pulou a análise de requisito, e mais uma vez aí o Wi-Fi é mais difícil que o cabo, porque uma das premissas de projeto de Wi-Fi é, você tem que fazer análise de requisito para levantar qual aplicação eu quero atender. É uma aplicação que consome 1 mega ou uma aplicação que consome 10 mega? Se eu não souber responder isso, eu não vou saber escolher o AP, se eu não souber escolher o AP, eu vou comprar errado, se eu comprar errado, eu vou instalar errado. Olha o efeito em cadeia, por isso que o Wi-Fi dá problema. Parece que hoje, né, o profissional de Wi-Fi, como não tem tantos assim, com a experiência, enfim, parece que ele tem que entrar no mercado ali e ele
para percorrer toda a montanha, né, entre entrar ali júnior e formar o sênior ali. Como não tem no mercado, às vezes normalmente a empresa vai ter que formar, mas percorrer esse caminho é difícil porque, vendo de fora, assim, né, parece que é bem complicado porque às vezes você não tem a figura do cara que vai ser esse guia, né? Não existe um Samuel lá na empresa, o cara sênior lá, que vai guiar esse cara mais júnior, né? E às vezes esse cara é contratado e ele tem uma responsabilidade gigantesca ali, porque ele foi contratado ali para fazer toda a parte de Wi-Fi e às vezes ele não tem esse conhecimento, né? Então ele apanha ali, vai apanhar porque ele foi contratado para resolver o problema ali. E parece que é o cara que é contratado, um CCNA que é contratado para resolver o problema de BGP e MPLS no código operadora. Não faz sentido nenhum, porque o cara não vai ter esse conhecimento. E até para percorrer esse caminho inteiro, às vezes o cara ou vai desistir no meio do caminho, porque ele vai achar que é uma área muito complicada, muito difícil, e para chegar no final, assim, vai ser bem mais complicado do que outras áreas, né? Às vezes é um ciclo que fica perpetuando ali, e é difícil às vezes quebrar esse ciclo, né? Enfim, vendo de fora assim, parece que esse é o cenário, assim. O Wi-Fi, assim, ele é muito cruel em vários aspectos. Ele é muito cruel em vários aspectos. Essa questão que você falou de repente, você não ter o camarada especializado na empresa e colocar o júnior para executar o trabalho do sênior, você vai ter um problema, porque não é que eu falo, não é igual o cabo que você ligou ali, a chance de dar certo é muito maior do que o Wi-Fi. O Wi-Fi é o inverso, a chance de dar errado é muito maior, né? Então, por um lado tem esse problema, e por um lado também, e por outro lado, que os sêniores sofrem também, tem a questão do recurso. O Wi-Fi não é só conhecimento. Um cara com conhecimento não vai operacionalizar uma rede Wi-Fi magicamente, né? Não dá para você fazer uma rede Wi-Fi de qualidade numa empresa que vai te dar recurso para colocar meia dúzia de AP no corredor. Não tem como, não dá. Então você precisa do recurso. Aquela história do AP, do invisível que eu falei pra você. Não, mas por que eu preciso de um por sala de aula? Né? Por que eu não ponho um lá? O sinal cheio. O problema do Wi-Fi, o grande problema do Wi-Fi, eu brinco, eu falei, é a barrinha cheia. É isso que faz as pessoas aumentarem potência de AP. É assim, quando eu dou o exemplo da potência, eu falo assim, por que as pessoas gostam de potência? Porque isso cria uma ilusão. A gente gosta de ser iludido, né? A gente quer a solução fácil para as coisas. Então, por exemplo, pensa na sua casa, não precisa falar de empresa. Eu tenho lá o meu equipamento Wi-Fi lá no centro da minha casa, ou numa posição X qualquer, não chega o Wi-Fi lá no cômodo atrás de 2, 3 paredes. Legal. O que você faz? Eu vou lá, aumenta a potência do rádio, ou coloco uma antena maior, ou troco o equipamento por um de maior potência. Aí você vai lá, pega o seu celular, onde você não tinha sinal, agora a barrinha encheu. Aí você ficou feliz, então não é problema do equipamento Wi-Fi, porque agora eu tenho sinal. Então você se iludiu. Quando você aumenta a potência, você faz uma das piores coisas que você pode fazer no Wi-Fi, você dificulta o seu troubleshooting. Porque você vai ver uma inverdade. O invisível ficou visível, só que é visível e errado. Aí complicou a sua vida. Tem um vídeo seu que você fala dos SSIDs, que o Cisco aqui aguenta 16 SSIDs, não sei o que, o cara quer colocar lá 16 SSIDs. Enfim, você fala até do airtime, né? É bem legal esse vídeo também. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Isso aí, assim, só falando rapidinho, assim, isso aí, esses artigos normalmente, assim, são as agonias do dia a dia, é bem coisa de dia a dia. E repare então que as agonias do dia a dia não é a configuração, é o conceito. Né? Então, assim, isso sofro eu, sofre o meu concorrente, né? No datasheet, o pessoal de marketing quer colocar lá que suporta 60 SSIDs, 30 SSIDs, 16. Esse número não me interessa tecnicamente, porque eu não deveria usar mais de 4. E aí os detalhes a turma lê depois nesse artigo que você vai compartilhar lá com o pessoal. Acho que o profissional a área de rede sem fio, né, é uma área bem legal de estudar, apesar de todos os desafios aí, mas eu acho que toda área que você vai começar a estudar tem desafio também, né, é complicado no início ali. E, enfim, vou colocar os canais aqui da Ubiquiti, do Medium lá, onde vocês postam lá. E para fechar, cara, queria que não sei se você puder falar, né, se viu alguma situação engraçada, o esdrúxulo aí, enfim, algum cliente, algum projeto que você pegou, se puder falar aí, citar. Eu acho que assim, dá para falar com algum grau de segurança para você, que eu acho que pelo menos a metade dos projetos de Wi-Fi que a gente vê por aí, eu tô sendo bem
pessimistas, bem otimistas, aliás, na verdade, né? Estão totalmente errados do ponto de vista de design, para não falar muito mais. E o curioso de Wi-Fi, que é isso que faz com que o Wi-Fi seja uma tecnologia interessante, assim, ele é extremamente tolerante a coisas erradas. É impressionante como essa tecnologia é tolerante a erro. É impressionante o que a gente vê de Wi-Fi funcionando. Claro que não está performando bem, né? Não está entregando o máximo desempenho, mas que a gente vê de projetos totalmente errados. Né? Mas assim, algumas coisas curiosas que a gente vê, né? O Wi-Fi tem muito de mística, que eu brinco, né? Muito da questão da mística. Essa questão do sinalzinho cheio é uma das místicas, né? O sinal está cheio, mas não conecta. Por que será? É o dispositivo que não fala. Outra coisa que acontece muito, se você pegar o AP convencional, o dispositivo omnidirecional, ele tem uma antena interna que ela é otimizada para propagar o sinal horizontalmente. Porque esse é o objetivo de um access point corporativo, cobrir 360 graus naquele plano horizontal, naquele andar em que eu instalo o equipamento. A AP não é equipamento feito para você instalar no andar de baixo, cobrir o de cima, nem no de cima e cobrir o de baixo, que muitos fazem. Muitos fazem. O sinal vaza, chega, porque se você assumir um pé direito de 2 metros, o sinal chega a 4 metros para cima. Tá, a turma chegou, tá valendo, eu faço. Mas ele é feito para cobrir o mesmo andar. Por que eu tô falando isso? Quanto maior for o ganho, eu não vou entrar assim muito em detalhe, mas quanto maior é o ganho dessa antena omnidirecional, quanto maior o ganho, mais ele alcança horizontalmente, só que menor é a cobertura vertical desse equipamento. É como eu costumo brincar, eu falo assim, é como se fosse uma massa de pão. Você tem um pão lá redondinho, você quer fazer uma pizza, a quantidade de massa é a mesma, mas você achata, então você diminui vertical, mas aumenta horizontal. Então, o que você tem ali de potência de sinal chegando na antena é a mesma. Você só muda a construção da antena para ela propagar de um jeito diferente. Então, via de regra, para eu cobrir a área maior, a minha altura vertical ela é menor. E aí, às vezes, o que acontece? A turma não estuda, não vê o diagrama de radiação do equipamento ou a especificação de altura recomendada para a instalação do AP. Então você pega lá um equipamento com altura máxima para 6 metros e coloca ele a 10, 12 metros de altura, 15. A gente vê isso em galpão, centro de distribuição, né, warehouse. O cara coloca o access point lá 15 metros de altura, alto pra caramba. E aí a propagação do sinal, o sinal, ele se abre assim. Ele está otimizado para funcionar lá no alto, horizontalmente, mas ele vai se abrindo. E esse se abrir, quando ele chega na nossa altura, lá 1,5 metro, 2 metros, ele cria uma área de sombra exatamente abaixo do AP, perpendicular ao access point. Aí o camarada fala assim, venha ver a mágica aqui, tô embaixo do AP, não tem sinal. Legal. Mas olha só o interessante. Olha como tem coisa aqui. Dê 5 passos para a esquerda, tem sinal. O sinal tá bom até. Por que isso está acontecendo? Tem alguma coisa errada, tem interferência nessa área. Aí é aquela história, né? A falta de informação, ela constrói todo tipo de informação que existe, né? Então essa é, por exemplo, aí falando um pouco de design, agora tentando aproveitar o gancho do engraçado com o tecnicamente correto, por exemplo, aquilo que explica por que não é recomendado você usar AP convencional ou omnidirecional em galpão a 12, 15 metros de altura. Por quê? Você vai precisar de mais APs, então o custo do projeto vai ficar mais caro, porque para eu cobrir essa área de sombra ou esse sinal ruim aqui embaixo, eu vou precisar de um AP mais próximo, vizinho, porque a abertura do sinal dele vai cobrir a área de sombra desse outro. Eu tenho que aproximar mais, gero mais alta interferência, eu começo a ter mais APs gerando interferência, o custo do meu projeto fica mais caro, aí eu começo a ter todo tipo de problema que existe. Quando que o correto seria você usar APs com antenas direcionais, então você não vai trabalhar com conceito de 360 graus, você vai mudar a antena do equipamento, né, para projetar o sinal naquele corredor específico que você deseja ou naquela área específica que você deseja, sem se preocupar com a altura, tendo que você que posicionar, montar o AP no teto apontado para baixo ou eventualmente na parede. Então, para eu colocar um AP nessa altura, eu preciso, normalmente, aí usar uma antena direcional, né? Então, isso é outra coisa muito comum que a gente vê também aí de erro em Wi-Fi, né? Mas tem erro, o que mais tem? Erro em Wi-Fi. Então, Samuel, acho que é só te agradecer mesmo, cara, pelo tempo disponibilizado aí. Não te conheço pessoalmente, né? Você parece um cara bem gente boa, assim. A conversa foi excelente, cara. Obrigado mesmo. Enfim, o microfone tá aberto aí, que você quiser falar. Aí pode falar, cara. Obrigado mesmo.
Maravilha, Gustavo. Eu que agradeço aí a participação. Só deixando aí se eu tivesse que deixar uma mensagem final pro pessoal, né? Nosso objetivo aqui era mais bater um papo, bem informal mesmo, não ficar entrando em muita técnica do assunto, mas se você tem interesse no Wi-Fi, né, não tem ideia de por onde começar, eu recomendaria que vocês aí assistissem essas 2 videoaulas, uma de fundamentos de RF e de Wi-Fi, que tem lá no canal da Ubiquiti, que o Gustavo vai deixar o link lá para vocês, e a outra desses 10 erros mais comuns de Wi-Fi que a gente tem lá no canal, que já vai te dar uma base, ou espero eu que desperte o interesse de você estudar mais o assunto, que eu acho que a ideia é essa, né? Despertando interesse. Se você somar o tempo dessas 2 videoaulas, eu acho que tem 3 horas quase, então tem gente que brinca e fala que não são vídeos, que é um mini curso. Então eu acho que o material tá lá. Agradecer de novo o Samuel, achei muito legal ele disponibilizar o tempo dele, enfim, o bate-papo foi muito bom. E se você achou que esse vídeo foi relevante para você de alguma forma, deixa o seu like aí, compartilhe, coloque aí nos comentários se você quer mais conteúdo desse tipo aqui no canal. E todos os links, galera, estão aqui na descrição do vídeo, todos os links que foram citados aí no vídeo estão aqui na descrição do vídeo. Aproveite, tem muito conteúdo bacana aí. E é isso, galera, obrigado e até a próxima.